Acorda, investidor, tá começando mais um Crypto Never Sleeps, o seu podcast de cripto do Market Makers. Eu sou Marcelo Sestari e hoje eu não tô aqui com o Valtinho, ele tá de férias, mas eu tô aqui com o Josué. E aí, Josu? Fala, Sestari. Tudo bem? Tudo certo, e contigo? Tudo ótimo, primeiro episódio juntos, espero que tenha muito mais, né? Porra, animado aqui com esse papo, né? Tô mais acostumado ali no Market Makers falando de mercado de ações e tal, mas cripto aí, gosto muito do assunto. Pô, maneiro. No episódio de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer para vocês um guia, né, um tutorial básico de como você investir no mercado de cripto, como começar. E para isso a gente trouxe nada mais, ninguém menos do que Lucas Josa. Lucas, seja muito bem-vindo. Fala galera, tudo certo com vocês? Pô, uma honra estar aqui com vocês. Vou dizer novamente, porque já apareci aqui nesse palco no Market Makers, mas é a primeira vez aqui no Crypto Never Sleeps e espero que seja um programa bem legal para todo mundo aí, principalmente para quem tá começando dentro do universo de cripto. Pô, maneiro. Pra quem não conhece o Lucas, né, se você nunca assistiu ele aqui no canal do Market Makers, bom, ele é conhecido como Zedé Cripto, ele é especialista de cripto no BTG Digital Assets, é host do Morning Call Cripto da Mint, então se você assiste o Morning Call, você já deve ter visto o rosto dele, e se você não assiste, a gente convida você pra, né, conhecer, porque é bem interessante. Ele é formado em administração de empresas pela fé e começou no mercado de cripto em 2017, então o cara tem muita história pra contar aqui pra gente. Porra, finalmente eu entendi essa história de Zedé. ZD. ZD, mas o que é? Bom, eu vou aproveitar para contar essa história aqui também para todo mundo, mas de uma forma bem rápida, mas quando eu entrei na área de Digital Assets do banco, em 2021, quando o projeto ganhou ainda mais corpo, né? Porque inicialmente a gente tinha um foco muito maior em operações proprietárias mesmo, pensando no lado de cripto, né? Mas quando a gente começou a elaborar de uma forma mais, acho que consistente, algumas das nossas frentes, já tinha um Lucas na área, né? E aí eu precisava ganhar um apelido de alguma forma, né? Então, como era o Lucas 2, para não me chamarem toda hora de Lucas e aí fazer uma confusão na área, começaram a me chamar de 02. O 02 foi evoluindo e acabou Pronto, agora tá virando explicado. ZD aí, na ZD. abreviação mais ZD. clara. Falei Zedé, então corrigindo é ZD. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, é porque na hora que me mandaram o Z e o D assim, aí eu falei Lucas Josa, LJ, aí eu falei ZD, eu falei, pô, Tenta será que é raciocinar alguma, onde é que tá. alguma coisa em russo, sei lá, não sabia dizer. Deve ser Agora moeda, deve ser uma cripto. Deve ser uma cripto, será? ZD Coin? Bom, tá explicado. Mas antes da gente começar o nosso episódio, a gente precisa falar do nosso parceiro oficial do canal, que é a Mint, e a partir de agora você consegue ganhar cashback investindo na Mint. Então, se você investir em qualquer ativo até o dia 30/6 na Mint, né, que é a plataforma de cripto do BTG Pactual, você pode ganhar até R$250 de cashback em Bitcoin direto na sua conta. Para isso, né, você pode clicar no link da descrição ou no QR Code, manda o seu dinheiro para a Mint, investe em qualquer cripto que você quiser e você ganha cashback. E assim, acho que a melhor propaganda que a gente pode fazer é, cara, imagina esses bitcoins daqui a um ano. Silêncio na mesa. É isso. Ninguém fala mais nada, Não né? tem nem o É que isso. dizer, a propaganda já tá feita. Já tá Exato. feito. Aproveita, pessoal, se inscreve aqui no canal do Market Makers para você ficar por dentro de todos os episódios do próprio Crypto Never Sleeps e do Market Makers também. Deixem o like e compartilhem e bora começar esse papo. Então, Lucas, posso te chamar de Lucas, ZD, o que você prefere? ZD. ZD fica mais fácil. Tá, beleza. Vamos lá, a gente vai começar então primeiro com, né, se você tivesse que explicar para uma pessoa que não sabe nada sobre o que é cripto, explica pra gente o que é cripto exatamente. Cara, eu acho que a gente pode pensar em cripto como uma classe alternativa de ativos, tá? Eu acho que o mais importante que isso, que é uma classe alternativa de ativos, se você for trazer para o lado de moeda, como por exemplo o Bitcoin, tá? Eu acho que é bem importante você dividir entre isso, né? Mas se você for trazer para o lado do Bitcoin, você tem uma moeda que não é emitida por uma unidade central, ou como por exemplo um banco central. Então você tem uma moeda totalmente descentralizada, tá? Então quando você pensa no Bitcoin, acho que é especialmente isso. Mas quando a gente traz para navegar mais para o universo de cripto, um criptoativo nada mais é do que uma versão digital de um ativo, que ele pode existir somente no universo digital ou não, né? E aí, se ele for um ativo que já existe no mundo real, a gente pode até mesmo pensar que é apenas uma versão tokenizada desse ativo ou um RWA, né? Que a gente até fala que é um Real World Asset. Mas basicamente, para esses dois caras é isso. Então, vai depender muito da categoria que você vai colocar, né? Mas quando a gente pensa em criptoativo, acho que é muito mais isso. Representado, obviamente, acho que dentro do ambiente blockchain. Maneiro. Então, por exemplo, o Bitcoin, né, ele é tratado totalmente diferente do resto das outras criptos. A gente pode dizer um paralelo que Eu acho que acho que a gente até pode colocar alguns caras que tentaram ter uma proposta relativamente parecida
e acho que principalmente você vai tirar disso os forks do Bitcoin, né? Então você vai pensar em um Bitcoin Cash, ou até mesmo uma Litecoin, que vieram com essa perspectiva de ser uma moeda, mas não tem nada igual ao Bitcoin. Assim, o único que se provou em relação a tempo dentro dessa tese, como currency, como moeda mesmo, e até mesmo para ser utilizado, quem sabe aí no futuro, como uma possível reserva de valor, hoje a gente só tem dentro dessa categoria o Bitcoin. Acho que é até ruim tentar colocar outro ativo dentro dessa mesma classe. Pô, legal. E assim, se você pudesse, né, dar uma dica pro pessoal que tá começando a investir em cripto, né? Por onde você começaria? Então, pô, tô assistindo o Crypto Never Sleeps, não invisto em cripto, acompanho os podcasts, mas eu quero começar. O que que você faria? O que que você se assentaria? O que que você se atentaria? Segurança, custódia, fonte de informação? Como é que seria o guia básico para quem tá começando a investir em cripto agora? Seu primo chegou lá no churrasco de fim de ano e falou: pô, ouvi falar aí que você mexe com cripto. E aí, cara? Quero começar a investir também. Que você falaria pra ele? Olha, eu acho que para todo mundo que quer começar a investir em cripto, acho que o mais importante é nunca colocar a carroça na frente dos bois, né? O que eu quero dizer com isso? Não sair simplesmente tentando comprar em qualquer lugar ou tentando comprar de qualquer pessoa, porque se for buscar na internet, você pode até se deparar com informações que vão, acho que invariavelmente, até serem prejudiciais para você em algum momento, né? Então, primeiramente, para quem quer começar a investir em cripto, buscar por informação, buscar tentar entender quem são os especialistas nos ativos e tentar entender um pouquinho de cada uma dessas teses. Acho que à medida que você for se sentindo confortável com as teses, acho que principalmente com a do Bitcoin, quando você começa a entender o que realmente é o Bitcoin e qual que é a proposta de valor por trás desse ativo, na minha opinião, aí você realmente tem um pouco mais de espaço para começar a investir de fato, tá? Acho que a informação sempre em primeiro lugar nesse caso, que foi efetivamente também o que eu comecei lá em 2017, né? Não fui comprar direto. Uhum. Fui primeiro entender o que era efetivamente, qual era a forma mais segura para adquirir, para não sair, sei lá, comprando de qualquer outra pessoa, ou até mesmo a gente teve vários casos que deram certo, vários casos que deram errado, de pessoas inclusive comprando cripto no Mercado Livre. Dando um exemplo, né? Assim, muita gente sofreu com golpes, outras pessoas realmente conseguiram comprar esses ativos, mas eu acho que precisa ter esse cuidado. Aí, à medida que você entende a tese, e aí você realmente vai partir para a parte da aquisição desses ativos, e obviamente aquisição e posteriormente custódia, aí cabe muito toda essa ideia de você entender qual que é a plataforma mais segura para você adquirir esses ativos. Hoje, quando a gente pensa que acho que dentro do ambiente brasileiro, e aqui, óbvio, também fazendo um pouco do jabá, a gente tem a plataforma da Mint, para que as pessoas, né, que querem investir dentro dessa classe de ativos, invistam em cripto de uma forma muito fácil. Acho que assim, é de uma plataforma que tem uma simplicidade muito grande para o investidor que está começando em cripto, e aí você pode diretamente comprar os ativos que você quer ou até mesmo investir em cestas de ativos junto com as nossas carteiras, né? Então, por exemplo, eu entendi o que é cripto, eu entendi que faz sentido ter dentro do meu portfólio e que talvez faça sentido ter até mais de uma tese. Mas eu não necessariamente tenho esse tempo para estudar todas as teses, né? E assim, não quero correr talvez um risco tão grande assim de variação em um ativo que eu não compreendo tão bem. Então coloca ali um pouquinho dentro de uma carteira recomendada, lê também os relatórios que a gente disponibiliza lá dentro da plataforma, mas assim, é uma plataforma que você tem uma simplicidade muito grande na hora de investir, gerenciar o seu capital, e também a gente traz toda essa perspectiva de robustez e segurança do maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então assim, primeiro, acho que nessa esteirinha de investir em cripto, buscar informação logo em seguida e escolher essa plataforma para você realmente fazer a aquisição inicial ali dos seus ativos, tá? Então acho que vai muito mais por essa linha, inclusive que você pode utilizar essa mesma plataforma para fazer, obviamente, a custódia dos seus ativos de uma forma muito segura, né? Quando a gente pensa no BTG Pactual como um todo, a gente está falando de um banco de investimentos que tem mais de R$ 1 trilhão de ativos sob custódia. Então, de custódia a gente entende muito bem e, né, acho que a gente até pode abordar isso mais para frente também no episódio, e aí fica muito mais de vocês, a importância realmente de você fazer a custódia de uma maneira segura para a cripto. E só uma curiosidade aqui. Quando a gente fala ali de investimento em ações no Market Makers, cara, não tem como a gente não falar da importância do investidor sentir o mercado, né? No sentido de que
Cara, no fim do dia, para você se tornar um investidor de ações, você tem que comprar uma ação, não tem como, né? 100%. E a porta de entrada, geralmente, pelo menos quando eu comecei, a gente olha, tipo, blue chip. A gente olha as blue chips lá. Eu mesmo, a primeira ação que eu comprei foi Petrobras, né? Pô, quem que não ouve falar em Petrobras aqui e tal? Comprei Petrobras ali pouquinho, isso já tem tempo, pra sentir aquela volatilidade, sentir como é que é. Porra, eu lembro quando eu comprei, ficava olhando o home broker o tempo inteiro, assim, tipo, pra ver a flutuação do preço ali. A porta de entrada, assim, para você do universo cripto seria a compra do Bitcoin, tipo, como ativo que o cara, para ele sentir o que é realmente investir em criptoativos, seria o primeiro passo, assim, pô, cara, compra aí um pouquinho de Bitcoin para você sentir como é que é a flutuação, vai estudando Bitcoin e depois você começa a olhar outras coisas? Cara, com certeza, eu acho que essa é definitivamente, né, a melhor forma de você começar a investir em cripto, até parafraseando um pouco aqui do que o próprio Michael Saylor, da MicroStrategy, fala, né? There is no second best. Então, acho que não tem nenhum motivo para você começar a investir em cripto e investindo em outros ativos, principalmente porque a tese do Bitcoin é uma tese mais fácil de você compreender, né? Quando você pensa até mesmo na criação do Bitcoin lá em 2008, né, em um cenário que bancos centrais do mundo inteiro começaram a emitir quantidades muito grandes de papel moeda, inclusive como a gente teve ali durante a crise do Covid, o Bitcoin ele vem como uma alternativa muito interessante, ele realmente de uma moeda completamente descentralizada e que justamente por conta das suas características, né, de ser um ativo que você não consegue replicar e que você não consegue aumentar a emissão, você tem a emissão ali com teto máximo de 21 milhões de unidades, é muito mais fácil você entender essa tese como moeda e também como reserva de valor. Então, para quem quer entrar realmente no ecossistema cripto, eu acho que com menos preocupação, quando você pensa numa visão de longo prazo também, para quem quer se preocupar menos e realmente colocar o pé, é Bitcoin. E aí, a partir disso, acho que você começa a expandir um pouco mais o seu leque à medida que você for tendo um pouco mais de apetite a essa classe de ativos para explorar outras teses, como, por exemplo, plataformas de contratos inteligentes, no caso como Ethereum, Solana e por aí vai. Mas com certeza, assim, começar com Bitcoin, foi assim comigo também. Mesmo lá no auge de 2017, no auge dos ICOs que lançava, cara, uma moeda diferente a cada dia, todas com valuations completamente estratosféricos, mas assim, Bitcoin é a porta de entrada e acho que no fim do dia, até mesmo para muita gente que acaba investindo no que eu vou chamar aqui de altcoins, que são essas alternativas, não necessariamente alternativas ao Bitcoin, mas outras alternativas, né? A maior parte dessas pessoas, no fim do dia, acaba descobrindo que muitas dessas teses não vão subir no longuíssimo prazo mais que o Bitcoin. Então, boa parte das pessoas começa com Bitcoin, vai para esses ativos, até mesmo por não fazer uma seleção correta, no fim do dia acaba voltando para o Bitcoin. Não, maneiro. E isso é muito importante que o Lucas falou, porque acho que é justamente a principal justificativa do porquê não tá tarde para você investir em Bitcoin. Todas as pessoas que não investem no mercado de cripto e querem começar, elas vão começar pelo Bitcoin, né? Elas precisam começar pelo Bitcoin Sim. para entender a estrutura do mercado, né? Inclusive, num episódio que a gente fez no Crypto Never Sleeps com o Felipe Santana, né, da Paradigma, ele até mostrou pra gente um estudo que mostra que, cara, pouquíssimas altcoins batem o retorno do Bitcoin se você coloca um período de 18 meses. Então, fazer essa seleção de altcoins, achando que você vai performar o Bitcoin de uma maneira fácil, é muito complicada. Então, isso que você falou, acho que eu concordo bastante. E, cara, quando você vai comprar cripto, né? Você pode comprar numa exchange, você pode comprar numa corretora brasileira, você pode fazer uma compra P2P, né? P2P. Explica pra gente a diferença desses tipos de transações que você consegue adquirir cripto, né? Porque tem muita gente que não entende. Pô, o que é P2P? Tá. Quando a gente pensa nesse P2P, nesse peer-to-peer, nessa compra direta, eu acho que envolve um dos temas principais justamente dentro de cripto e principalmente também para plataformas de contratos inteligentes e ainda mais dentro do ecossistema de DeFi, corretoras centralizadas como, por exemplo, a Uniswap, que é justamente a dependência da sua contraparte, né? Então, assim, se você vai comprar no P2P de uma pessoa que você não conhece, ou até mesmo da pessoa que você conhece, né? Vamos supor que você criou ali a sua carteira, você não depositou nenhum ativo ainda, vamos supor que eu quero comprar Bitcoin de você, Marcelão. Eh, Se eu te conheço, legal, assim, eu posso imaginar que o meu risco de contraparte é pequeno, de que eu vou transferir reais ou dólares para você, uma conta bancária, ou até mesmo te dar realmente papel moeda, e você vai, em troca disso, me mandar os bitcoins para o meu endereço. Mas se alguma coisa acontece com você no meio do caminho e eu já transferi o dinheiro, eu não tenho como ter acesso a esses bitcoins de forma alguma, né? Então, nesse P2P, a forma que a maior parte das pessoas faz isso, até mesmo sem conhecer a sua contraparte,
eu considero que é um risco muito grande, e principalmente para quem está começando dentro do mercado, você não tem todo esse conhecimento e pode até mesmo ser uma coisa que vai te frustrar e invariavelmente vai fazer com que você não queira mais colocar o pé nesse mercado. Então, novamente, né, como eu falei antes, quando você vai começar a investir em cripto, nunca coloque a carroça na frente dos bois, né? Então, assim, estuda, realmente vê a melhor forma de você adquirir e qual que é a forma mais segura. Quando a gente já pensa aí numa aquisição direta realmente dos ativos, e acho que talvez similar a alguma coisa que a gente faz com papel de ações, digamos assim, né? Você vai criar conta dentro de uma corretora, invariavelmente, ou uma plataforma de investimentos. É que usar como, por exemplo, a Mint, você vai criar conta lá dentro da plataforma, à medida que você criou a conta, você vai depositar os reais, tá? E vai adquirir o criptoativo que você quiser, de uma forma muito simples e também com segurança, com respaldo. Então, para você entrar na plataforma, você tem que fazer o cadastro, tem que ir KYC, né? Então, acho que é um processo muito mais robusto do que a aquisição dessa forma, tá? Então, assim, eu particularmente recomendo mesmo para todo mundo que vai começar a investir em cripto, nunca acho que a melhor forma é você começar investindo através do P2P, porque você já começa tendo um dos maiores riscos dentro do mercado e uma das coisas que por exemplo, os contratos inteligentes sempre tiveram assim como principal, acho que fundamento, tirar esse risco do mercado, né? Então, como, assim, dando aqui o exemplo de DeFi, DeFi foi criado justamente para que pessoas dentro desse ecossistema on-chain, né, os usuários dentro do blockchain conseguissem transacionar os seus ativos sem ter esse risco da contraparte. Como você faz isso? Colocando um contrato inteligente no meio, que à medida que todos os requisitos desse contrato são satisfeitos, a transação é executada. Então, dentro desse sisteminha que eu acabei de contar para vocês, é como se eu tivesse, por exemplo, uma stablecoin, né, o USDC, um dólar digital e tokenizado, digamos assim. Eu quero utilizar eles para comprar, por exemplo, o Ether, dentro do blockchain do Ethereum. Eu não quero correr o risco de mandar, né, acho que na frente os meus dólares para depois receber o Ether se a outra pessoa realmente me mandar. Então, como que a gente faz? Vai, conecta ali a carteira, alguma coisa assim dentro da Uniswap e faz essa troca sem ter esse risco de contraparte. O risco ali que você tem pensando ali dentro do contrato inteligente e não da contraparte. Então, assim, é um método mais seguro para fazer esse tipo de transação e eu acho que é até mesmo por isso que toda essa parte do P2P hoje em dia para mim assim, é muito injustificável. Acho que até quando você pensa muito lá atrás, assim, no comecinho do Bitcoin e quando efetivamente só tinha Bitcoin e não tinha praticamente nenhuma corretora para você comprar ou para adquirir, até em parte se justificava você correr esse tipo de risco. Hoje em dia, para mim, não faz mais o menor sentido. Então, só para ficar claro, quais são as formas? Acho que para quem investe em ações é muito claro o procedimento que tem que ser adotado, né? Abre a conta na corretora, tem a bolsa de valores Sim. e a pessoa vai lá, compra uma ação e ela fica na sua custódia. Quais são as formas que existem hoje de comprar criptoativos, assim? Se puder elencar de fato para quem está começando. Cara, se você tá somente ali no papel moeda e, digamos assim, realmente moeda fiduciária, você tem o dinheiro na conta, você pode comprar através dessas corretoras, você pode comprar através de plataformas de investimento. Então, hoje também já é possível você comprar, por exemplo, através de bancos, então através de corretoras, através de banco de investimento. Tem também várias outras plataformas barra fintechs assim também que você consegue adquirir, né? Então, hoje como o cripto se tornou um produto muito popular, praticamente você consegue comprar em qualquer plataforma, né? Tem o P2P, que é o que eu acho que você toma muito mais risco, e existe também, acho que, obviamente, a forma de você acabar conseguindo esses criptoativos de graça. Só que acho que entra numa seara um pouco mais diferente, aí acho que também não é para o investidor iniciante, que não tem nenhum conhecimento sobre blockchain, tentar realmente ali utilizar redes de teste dentro do ambiente blockchain para receber esses criptoativos de graça, tá? Que não é nem realmente uma aquisição, talvez seja uma aquisição em detrimento do tempo, então você coloca tempo em vez de dinheiro para receber esses criptoativos, tempo e esforço, e não necessariamente colocar esses reais, né? Mas assim, hoje praticamente hoje tá muito fácil comprar cripto, não necessariamente está muito fácil comprar cripto com segurança. Mas se você quer comprar cripto com segurança também, acho que o canal é muito aberto e também o formato é relativamente. O caminho é relativamente simples de ser encontrado, assim como é, por exemplo, para você investir em um papel de bolsa. E quando abre uma conta na corretora, hoje em dia, o criptoativo ali fica vinculado àquela conta. O cara abriu a conta, ele tem um CPF dele ali, ele adquiriu o criptoativo, por exemplo, um Bitcoin. É o mesmo sistema de bolsa, assim, a custódia vai ficar no nome do cara, aquele criptoativo está em nome do cara, é o mesmo sistema, funciona da mesma maneira.
É o mesmo sistema. Acho que é da mesma forma, você vai ver o saldo ali dentro da plataforma, e aí acho que entra também, né, acho que toda uma questão que é muito importante, que a gente já bateu, é que assim, você tem muitas formas e plataformas para investir em cripto, mas não necessariamente a plataforma que você vai investir é realmente segura, né? E até um caso, né, assim, você falou, todos os ativos ficam embaixo do nome da conta da pessoa. Sim. Porém, um eventual caso de falência dessas plataformas, por exemplo, plataformas estrangeiras e que você efetivamente não tem um contato de suporte ou até mesmo que não são plataformas reguladas, o buraco pode ser bem profundo caso algo dê errado no meio do caminho, né? E acho que o exemplo mais negativo que a gente tem em relação a isso foi a própria FTX, né? Que a plataforma utilizava de forma indevida o saldo em cripto dos clientes. Então, assim, quando você entrava na conta, você vê ali o seu saldo em cripto, mas não necessariamente ali no back-end o que estava acontecendo com os seus criptoativos, né? Então, eles usavam isso para estruturas altamente alavancadas dentro da operação deles também. E aí, quando a corretora efetivamente quebrou, os clientes não conseguiram reaver os seus criptoativos de volta, praticamente somente uma fração deles, né? Então, na época que a FTX quebrou, quando ela realmente declarou a falência, o Bitcoin estava sendo cotado na casa dos $16.000. E aí, em todo esse processo de falência, né, que demora muito tempo, né, os clientes estão começando a receber dinheiro nos últimos meses, começaram a receber boa parte desse dinheiro. Mas assim, se por exemplo você tinha um Bitcoin na FTX, e aí quando você foi receber o Bitcoin estava $100.000, você não recebe $100.000. Você vai receber o que foi executado dos Bitcoins que eles tinham ali sob custódia no processo de falência. Então, aqui de novo, tem que tomar muito cuidado com a plataforma que você vai usar para começar a investir em cripto e mais ainda, né, a plataforma que você vai utilizar para fazer a custódia dos seus criptoativos. Quando a gente pensa, até estender um pouco mais aqui, quando a gente pensa em cripto, você tem essas formas diferentes de custodiar os seus criptoativos, né? Diferentemente, acho que por exemplo, o que a gente tem dentro do ecossistema de bolsa, você não consegue simplesmente sacar ali suas ações e você mesmo fazer a custódia. Quando a gente pensa dentro do ecossistema cripto, você tem a possibilidade de fazer isso e a gente também disponibiliza isso dentro do aplicativo da Mint. A Mint trouxe, acho que quando a gente pensa nessas plataformas, acho que do Brasil e que vieram realmente de outras instituições mais tradicionais assim, dentro do mercado financeiro, foi a primeira a disponibilizar a possibilidade para os clientes depositarem e também sacarem seus criptoativos para fazerem autocustódia. Mas aqui é importante frisar que realmente a autocustódia não é para qualquer tipo de investidor cripto. Por mais que isso realmente seja ali um dos pilares da tese de investimento em certa perspectiva, a autocustódia é uma coisa muito delicada, que na minha opinião envolve muito estudo, acho que invariavelmente também muito esforço e você realmente ter ali uma noção muito grande de cibersegurança, tá? Então, realmente não é para qualquer um, sempre que você for fazer autocustódia também é um risco adicional que você está correndo. Então, acho que é bem importante frisar isso para qualquer pessoa. Uhum. Legal. Contextualizando também, a FTX, né, a FTX, ela era a segunda maior corretora do mercado de cripto lá em 2022, na época que ela faliu. E acho legal também a gente falar que existem outras maneiras de você investir em cripto indiretamente, né? Você não está comprando exatamente cripto, mas através dos próprios ETFs que estão disponíveis na B3, fundos de investimentos, você pode comprar também através de contratos futuros. E, cara, você estava falando sobre essa questão da custódia de cripto, né? Acho que assim, existe muito risco quando você faz sua própria custódia em relação a você deixar um custodiante terceiro, né? Mas existe mais liberdade também. Qual que seria a principal diferença, assim, quando você faz a própria custódia e quando você concede, né, para uma corretora, para Mint, enfim? Só um. Define antes só pro pessoal aí o que é a custódia. A gente tá falando do quê? De guardar o Bitcoin? O cara, ele ter a custódia é ele guardar o próprio Bitcoin dele. Qual que é a definição de A ter a própria definição é custódia? você realmente guardar o seu próprio Bitcoin e somente você, em tese, ter acesso a ele, tá? Quando tá ali dentro de uma plataforma, ali a custódia acho que fica sob responsabilidade da plataforma, né? Então, todo tipo de ação que você quer fazer por exemplo, de retirada, vai passar pelo sistema da plataforma. Quando você está fazendo a autocustódia, é um pouco diferente, né? Então, você é responsável por absolutamente todas as etapas dentro desse processo. E aí, quando a gente pensa em autocustódia para cripto, você tem que quando você for, por exemplo, criar uma carteira, você vai gerar ali a sua chave privada. Então, assim, acho que tentando deixar um pouco mais simples para as pessoas, né? Quando você gera a sua carteira, você recebe uma, digamos assim, senha, né? Que é essa chave privada. Então, a depender do tipo de rede, pode ser um pouco diferente entre elas, né? Mas assim, vai receber ali um conjunto de palavras e a chave privada, né? Quando você pensa ali na parte de criptografia,
assimétrica, né? Você tem a chave pública, que vai ser o endereço, no caso da sua carteira, e a chave privada, que é o que você pode utilizar realmente ali para recuperar os seus fundos. À medida que você cria essa carteira, você acaba se tornando o único responsável pela gestão e manutenção dela. Ou seja, se você criou e você anotou as palavras, anotou a chave privada e só você vai ter acesso, por exemplo, a esse papel que você anotou, ninguém mais vai ter acesso, é praticamente impossível você perder os seus ativos, né? Assim, ninguém vai conseguir entrar na sua carteira e tirar os ativos da sua custódia. A custódia fica ali para você. O grande ponto em relação a isso é que boa parte, né? A maior parte das pessoas, quando vai fazer isso, acaba cometendo alguns erros básicos, né? Que é anotar em qualquer lugar, anotar ali num bloco de notas no computador, um bloco de notas no celular, ou até mesmo dentro de um arquivo no computador. Que pode ser hackeado e... O computador pode ser hackeado e mais que isso, né? Às vezes você pode até esquecer que está anotado, trocou de computador, perdeu a sua chave privada. Então, assim, é muito complexo. E aqui a gente pensando meio que numa estrutura mais simples. E aí, se a gente quer complicar um pouco mais, e acho que não complicar, né? Mas deixar um pouco mais claro toda essa questão de risco, quando você vai criar, você tem ali os tipos de carteira que você pode utilizar. Então, você pode utilizar ali uma cold wallet, você pode usar uma cold wallet e ainda utilizar ali um hardware para provar e efetivar essas transações, não fazer diretamente no computador. Tem um outro aplicativo, acho que talvez algo parecido como se fosse um 2FA, ou você pode criar uma hot wallet, que acho que talvez a maior parte das pessoas esteja um pouco mais familiarizada, que é o que você já vai utilizar ali como uma extensão no seu navegador, que é a carteira que você consegue conectar nas principais aplicações do ecossistema cripto para fazer essas transações, né? Uhum. A Cold Wallet, ela é offline, certo? Sim, a Cold Wallet, na verdade, ela parte da premissa de que você vai fazer a criação e gestão dessas chaves tudo no ambiente offline, né? Não necessariamente a maior parte das pessoas fazem isso. Então, justamente por isso eu falei que tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa parte de criação. E aí, a maior parte das pessoas não toma esses cuidados, né? Quando você vai criar realmente uma carteira de Bitcoin, o ideal é você fazer ali, cara, num computador que nunca teve acesso a nada, nunca conectou a nada, você nunca ligou o Wi-Fi do computador, você instala ali o hardware de criação da carteira, gera a carteira, anota a chave em algum lugar, guarda no lugar mais seguro possível do mundo e nunca vai conectar essa wallet a nenhum lugar. Se possível, talvez você só receber transações dentro desse endereço. Nunca enviar nenhuma transação, né? Então, acho que essa forma mais segura de você autocustodiar. Mas não é todo mundo que faz isso, né? É Não muito complicado. Tanto que, quantos bitcoins estão perdidos, né? 17% aproximadamente? Esse é um dos pontos mais importantes também para trazer, né? A gente fala que todo mundo fala, pô, mas autocustódia é um dos pilares de cripto. É um dos pilares de cripto, mas quantas pessoas, qual que é o percentual de pessoas não perdem todos os seus ativos e até mesmo correm risco de ruína fazendo a autocustódia, né? Assim, acho que a gente tem esses casos emblemáticos do Bitcoin, né, que a gente está falando aí, tem estimativa de 15, 20, até mesmo 30% de todas as unidades de Bitcoin que foram emitidas até agora estão completamente perdidas, ou seja, o usuário que criou a carteira não tem mais acesso a ela. Então, assim, já mostra só por aí o tamanho do risco. E aí, quando a gente traz para essas hot wallets, que são essas carteiras que você vai usar, acho que mais no dia a dia para fazer essas transações, conectar com aplicativos, etc., usar todo esse ecossistema de DeFi, tem um ponto que é muito importante aqui, que à medida que você conecta essa carteira e você assina uma transação, na maior parte desses aplicativos, à medida que você não tem um conhecimento tão específico deles, ou até mesmo pode ter acessado um front-end comprometido, você assinou essa transação, você já pode correr o risco de ruína ali também, que todos os ativos estão na sua carteira. Você pode... Explica pro pessoal, desculpa interromper, o que é um front-end comprometido? Porque muita gente não vai entender, mas isso acontece pra caramba no mercado de cripto. Não, né? perfeito. Acho que assim, por exemplo, vou usar como exemplo a Uniswap, que é uma dessas exchanges descentralizadas. Você consegue trocar uma cripto por outra, sem necessariamente você ter que utilizar uma corretora padrão, digamos assim. Você tem ali o seu dinheiro dentro da sua carteira e você quer fazer essa troca. E aí você conecta a sua carteira dentro desse site, tá? Quando você conecta a sua carteira nesse site, se você se conectou, por exemplo, você se conectou na Uniswap e de alguma forma o site foi comprometido antes de você se conectar, né? E aí você assina essa transação, talvez o usuário malicioso na outra ponta, ele pode ter acesso a todos os ativos da sua carteira. E não necessariamente você vai saber que essa plataforma foi comprometida antes disso ou não. Pode ser que o front-end seja exatamente o mesmo, até mesmo que você cometeu algum erro ali de digitação na hora que você foi entrar no site. Tudo isso pode acontecer e acaba acontecendo com uma frequência terrível. Então, assim, tem muitas pessoas que perdem tudo ou uma boa parcela do portfólio fazendo isso. Então, assim, é um ponto que tem que tomar muito cuidado
E, de novo, também, não é para qualquer um. Não somente essa questão da autocustódia, mas também para interagir com esse tipo de aplicação, tem que tomar muito cuidado. Então, tipo, eu lembro que o caso de Balancer é um caso, né, aconteceu já faz alguns anos, mas foi um caso que aconteceu bastante isso. O protocolo não tinha sido hackeado, né, só o site dele, que tinha o front-end do site, né, o front-end tinha sido modificado, e quem entrasse no site não percebesse isso na hora que interagisse, e interagir com contratos maliciosos e provavelmente ter o seu dinheiro comprometido. Perfeito. Ao invés de você interagir com o contrato padrão da aplicação, você vai interagir com outro contrato que pode, invariavelmente, acabar drenando todos os seus fundos. Legal. Quer apertar alguma coisa, Jesus? Não, dentro dessa questão aí ficou claro. Eu queria, né, aproveitando que você falou essa parte de front-end, de hacks, etc., quais são os golpes mais comuns que acontecem dentro do mercado de cripto, né? Por exemplo, link falso, front-end comprometido, phishing. O que o investidor ele tem que tomar cuidado quando ele vai investir? Porque, enfim, a gente sabe que tem muita gente que está assistindo que, tudo bem, faz sua custódia na Mint ou em outras corretoras, ou deixa custódia em exchanges, mas também tem muita gente que, mesmo assim, investe em DeFi, se aventura para aprender, porque, querendo ou não, quando você faz isso, você acaba também aprendendo como funciona exatamente a estrutura do mercado, os contratos, mas não é fácil. Não é fácil, eu acho que o principal disso, com certeza, né? Eu acho que essa é a maior máxima. Não clique em links desconhecidos e principalmente não clique em qualquer link que você recebe, né? Hoje, cara, quando a gente pensa de todo esse mundo aí de tecnologia da informação, a depender do nível do hacker, cara, ele enviando um link, você clicando, ele consegue ter acesso a muita coisa. Então, acho que tomar muito cuidado com o link que você está acessando, né? Buscar sempre, por exemplo, a fonte oficial, né? Então, assim, vamos supor que você quer interagir com a Uniswap. Cara, vou abrir, cara, beleza, eu abri o site, pesquisei aqui no Google, encontrei ali o Uniswap. Acho que você sempre tem que tentar fazer o double check desse site, desse link, para ter certeza de que você está no site correto. Como eu acho que é uma forma simples de você fazer isso? Cara, Twitter do projeto, ver qual que é realmente o Twitter do projeto, ele provavelmente vai ter um link na bio e aí você consegue comparar um link com o outro. Obviamente, né, se o front-end foi comprometido e não tem nenhum aviso, você não vai conseguir escapar muito disso, né? Se for a primeira pessoa que interagiu Se antes de for a alguém primeira noticiar, você pessoa, teve cara, azar e... infelizmente você vai ter esse azar. Mas assim, nunca clicar em link que você recebe de qualquer outra pessoa, nunca clicar em links que você recebe por e-mail, sempre fazer o double check desses links e, se possível, né, e acho que o mais importante de tudo é não interagir com aplicações que você não conhece, né? Então, tô vendo aqui uma oportunidade de ganhar um rendimento extra em Ether que vai me pagar 30% ao ano se eu depositar o Ether aqui. Ouviu falar na plataforma? Não. Você tá vendo quanto de valor tem depositado na plataforma? Sim, é um valor pequeno. Deixa quieto. Não tem por que você correr esse risco com o seu portfólio, não tem por que você correr esse tipo de risco. E mais importante do que isso, né? Eu acho que quando você vai realmente tomar esse risco de, bom, beleza, eu vou ser um usuário que vou interagir com tudo. Eu quero aproveitar tudo que o ecossistema cripto tem para me oferecer. Não utiliza a carteira que você guarda a maior parte dos seus ativos para fazer isso. Beleza, você quer interagir com todas essas plataformas, né? Quer interagir com 50 protocolos diferentes, 50 sites diferentes, né? Vou ter ali o meu perfil, digamos assim, 50 plataformas diferentes. Cara, cria uma outra carteira, deposita um pouquinho naquela carteira, vai testando, vai sentindo, ganhando um pouco mais de segurança. À medida que você ganha um pouco mais de segurança, transfere mais dinheiro para essa carteira para nunca sofrer e realmente correr esse risco de ruína. Isso é muito, muito importante, tá? Eu acho que assim, a gente sempre tem, acho que assim, sempre tem caso também de vazamento de dados, então tomar muito cuidado com as suas senhas, cara, à medida do possível também, sempre utilizar autenticador em 2 fatores, então assim, tem que tomar realmente todos os cuidados possíveis, porque é uma liberdade muito grande você poder custodiar os seus ativos, sim, mas também é uma responsabilidade imensa. E se você perder os seus ativos, realmente não tem ninguém que você possa recorrer. Cara, eu utilizo, por exemplo, a MetaMask, né, que é uma das principais carteiras para o ecossistema de Ethereum. Eu utilizo a MetaMask e eu conectei numa aplicação que não era verídica, perdi todo o meu dinheiro. Você não vai poder ligar para a MetaMask para explicar o que aconteceu, cara. Você que deu o ok de Você que assinar a deu um transação. ok. Todas essas transações que você vai executar dentro do ecossistema cripto, a última confirmação sempre passa por você. E aqui é diferente dessas outras plataformas, né? Não passa por uma outra pessoa ali, por exemplo, de um time de operations ou até mesmo dentro de um time de compliance para autorizar essa transação para você enviar para o endereço, né? Então tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Uhum.
Não, maneiro. Eu acho que. Eu vou dar 2 exemplos também de golpes que acontecem no mercado de cripto, porque, inclusive, eu não caí na semana passada, né? Eu já caí nisso, porque é aquela brincadeira que a gente faz, quem tá no mercado, que para você aprender, você precisa pelo menos ter caído uma vez num golpe, né? Seja um scan, clicado num link, interagido com algum token fantasma, para você aprender como funciona mesmo. Mas, óbvio, depois disso, não repete esse erro. Eu acho que, cara, tokens fantasmas, né? Quando você, por exemplo, tá na sua MetaMask, alguma hot wallet que você está utilizando, interagindo com DeFi, eles podem aparecer na sua carteira, como você mesmo comentou. Então, uma pequena quantidade, sei lá, de $2 apareceu na sua carteira de um token que você nunca interagiu na vida. Não interaja com isso, porque se você assinar essa transação, você pode perder tudo. E eu acho que até quando você deu esse exemplo, veio um aqui na minha cabeça, que é um muito clássico mesmo, que, cara, não necessariamente hackers, né, mas pessoas maliciosas utilizam muito isso, porque acho que nesse caso não precisa nem ser hacker para fazer. Que é justamente assim, a blockchain, a gente está pensando num ambiente que você consegue ter acesso ao maior nível de informação possível, né? A granularidade é muito grande. Então, cara, se eu entro ali no Etherscan, começo a ver ali as transações do blockchain, vou clicando nos endereços, opa, encontrei um endereço aqui que tem, sei lá, $1 bilhão. E ele invariavelmente sempre transfere dinheiro para esse endereço aqui. Então, beleza, eu tô vendo que ele sempre transfere dinheiro para esse endereço. Opa, o que eu vou fazer aqui de uma forma muito maliciosa? Eu vou mandar uma quantidade irrisória de dinheiro para a carteira dele. O meu endereço vai aparecer aqui como o mais recente, que ele recebeu uma transação, etc, alguma coisa do gênero. Quando ele for executar a próxima transação, ele vai copiar o endereço errado e vai mandar para o meu endereço, não para o outro endereço, né? Então, esse é mais um dos golpes também que as pessoas tentam dar, né? Então, assim, pô, eu tenho, sei lá, eu tenho 2 carteiras que vira e mexe recebe, cara, Tokens de uma centenas de porrada de coisa. transação, milhares de tokens diferentes. Todo dia, toda hora cai uma transação de alguém esperando que realmente eu vou ou autorizar a interação com aquele token, ou entrar no site do protocolo para tentar dar claim nesses tokens, digamos assim, esperando que realmente eu vou cair nisso. Então, assim, é difícil. É difícil acho que é mais difícil hoje você não cair do que efetivamente você cair nesses golpes. Então precisa tomar bastante cuidado e é justamente por isso que eu gosto de falar que autocustódia não é para qualquer um, tá? Principalmente que você fala no ecossistema muito vasto de oportunidades. Então às vezes parece que cai uma oportunidade muito fácil no seu colo e na verdade é um golpe. E aí você pode realmente perder tudo. Uhum. Acho que vale a máxima até para qualquer mercado, né? Mercado de ações e tal, cara. Quando a promessa é demais, cara, desconfia, né? Eu acho que isso daí. Outro dia eu recebi de um parente lá, cara, o retorno anualizado do negócio era uma coisa estratosférica, assim, absurdo, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site. A pessoa se identificava como alguém da Binance, e você entra no site da Binance e tá escrito lá, Binance não faz contato via WhatsApp. Então, ali você já elimina, tipo, a possibilidade de alguém estar te fazendo uma oferta, né? Eu acho que muitas vezes ter essa desconfiança também faz parte, né? Pô, peraí, promessa tá muito grande aqui, se eu anualizar esse retorno aqui, cara, 2 anos eu vou estar milionário com pouco dinheiro que eu coloquei, porra, não para de pé o negócio. Não, né? exato. Sempre tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contato que você recebe. E aí acho que aqui cabe também mais uma dica. E aí acho que é muito também para quem gosta de tomar esse nível de cuidado, tá? Não é todo mundo que vai ter essa possibilidade. Mas assim, cara, se você tá investindo em cripto, você tem um valor realmente ali que você considera relevante para você, pô, eu acho que sempre vale a pena você tomar o cuidado de. eh, eu criei uma conta aqui numa corretora, eu tenho depositado, vamos supor assim, R$100 mil. Cara, se você puder, o celular que você for cadastrar, utiliza uma linha que você vai usar somente para isso. Que ninguém mais vai ter acesso a esse número de celular. O e-mail que você vai fazer o cadastro, mesma coisa. Esse e-mail você não colocou em nenhum outro site de promoção, rede social, LinkedIn, qualquer outra coisa do gênero. Então, se você puder realmente sempre fazer essa separação, sempre vai ser melhor para você. Justamente porque se você receber qualquer um e-mail, você não vai ter nenhuma dúvida sobre a veracidade dele. Então, acho que sempre vale Boa. tomar esse Sim. cuidado. Boa dica. É Quantos muito casos, importante, cara. quantos casos de pessoas que foram roubadas no celular e tiveram nas próprias corretoras também, né, por justamente ter compartilhado o e-mail e ter deixado tudo no mesmo celular que podem ter sido prejudicados. Então, É muito complexo, cara. não, e isso é importante, Josu, que você comentou de se sempre destacar, que aconteceu um negócio comigo faz 2 semanas, que eu fui interagir num protocolo, né, chamado Virtuals, eu deixei $2 lá para participar de um lançamento, e no dia seguinte apareceu $400 na minha conta, de um token que eu não fazia ideia qual que era, né? Na verdade era um token fake do token que eu ia receber. Eu olhei, eu achei super estranho, e aí o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que você falou, joguei no Etherscan, né, que
que para quem não entendeu o que é Etherscan, que acho que a gente não explicou, é um explorador de bloco, você joga o endereço do contrato, o endereço das carteiras para você verificar tudo transparente que a blockchain ela mostra, e vi que realmente o token era um scam, era um hacker, não era Não foi dessa vez que você ganhou $400. não foi dessa vez que eu ganhei $400, o que eu ganhei foi muito, muito menos, mas enfim, você tem que desconfiar porque, assim, óbvio, no mercado de cripto você consegue achar esses tipos de assimetria, mas não é tão simples e fácil como muitas pessoas dizem, né? Acho que principalmente para esse ecossistema da Virtus, né? Mas acho Exato. que isso fica, acho que até mesmo para um outro episódio, né? Acho que para falar mais essa parte de AI agents e a interação disso com cripto, mas acho que nem dessa plataforma a quantidade de tokens novos são lançados por dia é brincadeira. Não, Então, assim, todo dia... acaba sendo muito fácil, até mesmo para quem conhece bastante, cair realmente num tipo de golpe como esse. Legal. E, cara, falando um pouco, a gente falou de custódia, de segurança, né, de se informar. Eu queria que você explicasse pra gente, cara, como é que você lida com o excesso de informação dentro desse mercado? Porque, pô, no mercado de cripto não tem, né, uma Bloomberg igual no mercado tradicional que todo mundo se informa. Claro, as pessoas não se informam apenas pela Bloomberg, mas é um consolidador de notícias que padroniza, né, e diminui essa assimetria do mercado tradicional. Mas no mercado de cripto não é assim. Então, como é que você lida com esse excesso de informações que, pô... Na verdade, eu acho que nem colocaria que a Bloomberg diminui a simetria, eu acho que ela aumenta a simetria. Porque quem tem acesso a um terminal Bloomberg tem acesso a muito mais informação do que quem não tem, né? E aí eu acho que entra um diferencial muito grande de cripto, que quando você compara cripto com o mercado tradicional realmente ali, cara, se você tem acesso a Bloomberg, você tá realmente ali no edge da informação. Você tem acesso a muita informação e é um provedor de informação muito rápido e eficiente, né? Então, o Trump acabou de falar que vai aumentar as tarifas. Cara, no mês, acho que talvez diferença de 1 segundo, isso já vai ser reportado dentro do terminal. E aí, assim, para o investidor tradicional, não tem acesso a isso, não vê essa informação, às vezes já foi tempo do ativo cair ali 2, 3, 5%, né? Então, quando a gente pensa para finanças tradicionais, né, acho que o clássico TradeFi, o terminal Bloomberg é uma simetria de informação. Para cripto, a grande vantagem é que tudo é muito transparente. E também, acho que assim, liquidação, tudo em tempo real, então você consegue ver essas coisas. Então, assim, por mais que você não tenha especificamente um terminal Bloomberg, acho que tem um conjunto de ferramentas e provedores de notícia e informação que você realmente consegue utilizar para chegar a alguma coisa relativamente próximo. A depender do seu nível que você tem, acho que com tecnologia de informação, você pode extrair, obviamente, e formatar da forma que você quiser, tudo diretamente desses exploradores de blocos, né, que tem um registro ali de tudo que acontece dentro do blockchain, ou você pode consumir diretamente de outras plataformas. Plataformas que eu gosto bastante, né, acho que de dados. A gente tem Messari, a gente tem The Block, que é bem interessante também. Glassnode para toda essa questão de dados on-chain. A gente tem também Nansen, mais focada nessa parte on-chain. Tem várias outras ferramentas gratuitas. Você pode utilizar o CoinGlass para ver dado de liquidação, taxa de funding dentro do ecossistema, para mensurar o quanto o ecossistema efetivamente está alavancado ou não, tentar entender quanto o mercado está mais comprado do que vendido, como os players estão se posicionando. Tudo isso você consegue ver diretamente dentro desses portais. E aí, pensando em notícia, acho que você pode usar muitos deles também para beber toda essa parte de notícias, relatórios e dados. Eu acho que, assim, funcionam muito bem, mas para cripto, e acho que tem muito disso também no mercado financeiro tradicional, mas para cripto, acho que o game changer é você realmente conseguir saber utilizar o Twitter a seu favor quando a gente pensa essa parte de consumo de informação e notícias. Então, seguir bons perfis e, mais importante que isso, seguir aqueles perfis que são realmente feeds de notícia, né? Então, se você encontrar ali esses perfis, ativar ali a notificação, você consegue talvez receber notificação com um pouquinho mais de delay do que o terminal Bloomberg, mas você vai receber essas notificações muito fácil. Mas em cripto, eu acho que esse gap de informação é muito menor, porque se você realmente se esforçar e se dedicar, você consegue ter acesso a tudo isso e até mesmo construir ali a sua própria ferramenta com mínimo de delay e ter acesso ao mesmo nível de informação do que um grande investidor de um fundo de venture capital, entendeu? E o que você recomenda ali no Twitter, a pessoa que está querendo acompanhar o mercado cripto dentro do Twitter? Tem alguns perfis aí que você tem em mente? O cara criar a conta dele ali, seguir esses perfis e começar a acompanhar notícias ali dentro? Como é que você recomenda? Eu tenho acho que 3 ou 4 que eu acho que são bem importantes para esse lado de notícia especificamente, tá? Que eu particularmente gosto muito, além, obviamente, do perfil da Mint dentro do Twitter, tá? Que a gente publica muita informação lá, a gente também faz um catch-up muito rápido com toda essa questão de informações, notícias e dados que são relevantes para a indústria cripto.
Mas quando a gente pensa nessa perspectiva de notícia e principalmente também da intersecção entre mercado financeiro tradicional, contexto macroeconômico, geopolítico e cripto, perfis que eu gosto bastante é o Walter Bloomberg, que, salvo engano, o arroba é DI maiúsculo TA1, ok? Que seria como se fosse um Delta One, mas substitui o L pelo I. Tem o DB, e aí o DB tem 2 perfis, que é o Tier 10K, ou o DB, acho que Newswire, salvo engano, acho que esse é o nome. E tem também um outro perfil que é o Solid Intel. Esses eu acho que dá para qualquer pessoa utilizar muito como um feed de notícias efetivamente, e eles vão soltando assim numa velocidade muito rápida, acho que o delay em relação ao terminal Bloomberg é relativamente bem pequeno, tá? Então eles soltam não somente os headlines principais de notícia que impactam o mercado, como eles também trazem alguns dados relevantes quando eles são publicados. Então, por exemplo, saiu o número da inflação dos Estados Unidos, então ele já é publicado com o mínimo de delay possível lá também. Então, assim, segue esses perfis, ativa as notificações. Obviamente, você vai receber muita informação que você vai ter que filtrar, né? Então, não necessariamente tudo vai se aplicar para cripto e nem, não necessariamente tudo vai se aplicar para você. Mas se você souber consumir de uma forma eficaz, isso vai ser muito relevante para você nessa perspectiva de notícia, sim. Pô, maneiro. Você vai ter pergunta lá no final sobre livros e tal, outras fontes de informação? Cara, a gente vai fazer, ele já deu um spoiler, mas... Ah, não, só pra saber, porque eu já perguntaria também. Não, pergunta aí, pode perguntar. Não, vamos deixar pro final. vamos Eu deixar acho pro final. Acho bom. que a gente já cria essa expectativa aí também, então o ZD isso. vai deixar algumas dicas aí pra quem quer começar. Não, combinado. Cara, antes da gente partir agora pra falar um pouco mais sobre contexto macro, o que tá acontecendo com o mercado de cripto, qual que é o maior erro que você vê que as pessoas que estão começando a investir em cripto, ou o erro que as pessoas que já investem em cripto cometem? Eu acho que o maior erro que um investidor de cripto hoje pode cometer é realmente subestimar a importância de ter um percentual maior de Bitcoin dentro do portfólio, justamente por conta de alguns pontos que a gente já comentou aqui dentro do podcast, mas a maior parte das pessoas enxergam, e aí principalmente quem está chegando agora no mercado, vai olhar para essas, assim, vai abrir uma corretora, ver o Bitcoin, 600 mil reais. E aí, pô, cara, vê um monte de outros ativos ali, cara, 100, 50, menos de R$1. Putz, e aí faz aquela conta de chegada. Não necessariamente deveria ser feita. Aliás, na maior parte dos casos não deveria ser feita. Pô, o que acontece? Quanto eu vou ganhar se eu colocar R$50 isso aqui, que custa 10 centavos, e ele chegar no valor do Bitcoin? Ah, eu vou ficar multimilionário? Pô, então eu vou comprar isso aqui. Mas não. E assim, a gente vai olhar o Bitcoin. Bitcoin é 600 mil reais, tá caro? Tá caro em relação a quê? Em relação a ontem? Em relação a amanhã? Em relação a daqui a 1, 2, 3, 5 anos? Quando a gente olha para o Bitcoin, e a forma que o contexto em torno do Bitcoin está sendo desenvolvido, a gente tem, cara, uma pressão compradora vindo de todos os lugares possíveis agora pro ativo, tá? Então a gente tem pressão compradora vindo através dos ETFs de Bitcoin Spot lá nos Estados Unidos, a gente tem pressão compradora vindo de várias empresas que estão realmente criando ali uma estratégia de tesouraria, estão comprando mais Bitcoin realmente para se proteger da inflação ou para, acho que, gerar mais valor ali para o seu acionista também. A gente tem essas empresas, a gente tem governos começando a comprar Bitcoin, a gente tem fundo soberano começando a comprar Bitcoin, a gente tem hedge funds comprando Bitcoin, a gente tem também investidores de varejo comprando Bitcoin. Então, basicamente, está todo mundo comprando Bitcoin. Mas quando a gente olha para esses outros ativos, e principalmente pelo fato de vários deles estarem mais voltados para a infraestrutura, não tem essa mesma pressão compradora, e diferentemente de outros momentos, ciclos, que a galera gosta de falar que a gente já teve, não necessariamente o dinheiro que vem primeiro para o Bitcoin vai escoar para esses caras. Antes, quando a gente olha, sei lá, para 2017, 2021, quando a gente teve outros booms do mercado, como você não tinha essa vasta gama de instrumentos para investir, principalmente no Bitcoin, como que era o caminho? Ah, eu quero comprar Bitcoin. Tudo bem. Então você vai comprar o Bitcoin dentro de uma corretora, seu Bitcoin está ali na corretora. Ah, o Bitcoin subiu muito, vou vender o Bitcoin e vou comprar alguma coisa que ainda não subiu tanto. Então você tem essa transferência de capital, você tem a geração de riqueza com o Bitcoin, e isso de alguma forma se transfere para esses outros ativos. Então vai o mercado como um todo subindo de uma vez, né? Agora na dinâmica atual que a gente tem, com os principais compradores de Bitcoin tendo como premissa somente estocar e nunca sequer transferir isso para uma corretora, é completamente diferente. Então, o que a gente precisa? De mais liquidez para o mercado. E até acho que esse é um ponto que nos últimos 1 ano e meio, digamos assim, né, desde o início da negociação dos ETFs spot de Bitcoin lá nos Estados Unidos,
tem feito muita gente se decepcionar, né? Então, assim, cara, pô, eu vou comprar essa altcoin aqui porque ela vai subir 10 vezes mais que o Bitcoin. Aí chega no ponto que ela sobe 3, 4, 5 vezes mais que o Bitcoin. E você não vende. E depois ela cai 5, 10, 15, 20, 30 vezes mais que o Bitcoin no mesmo período de tempo quando tem a correção. E ela vai necessariamente voltar para aquele valor que ela atingiu antes em relação ao Bitcoin? Não. Em dólar? Talvez. Mas no fim do dia, quando a gente pensa na maior parte desses ativos, e se você realmente não faz a seleção de uma forma correta, você, quando for tentar voltar para o Bitcoin, você comprou Bitcoin e vendeu para comprar esses caras, você sempre vai ter uma quantidade menor de Bitcoin. Então, acho que o maior erro hoje do investidor que está chegando agora é subestimar a quantidade de Bitcoin que você tem que ter dentro do portfólio. E mais do que isso, né? Eu acho que tem esse ponto, e o segundo erro, eu vou elencar esses dois maiores assim, pensando mais na perspectiva de investimento, é pulverizar muito seu capital, tá? A gente fala muito que, pô, diversificação é interessante, é legal realmente para um maior portfólio, pode gerar um alfa, sim, mas eu acho que a maior parte das pessoas dentro do ecossistema de cripto tende a exagerar, tá? A gente está falando de um ecossistema que tem, cara, dezenas de milhares de ativos diferentes, né? Então, assim, não dá para você colocar 100, 200, 300 ativos no seu portfólio e imaginar que você vai conseguir fazer a gestão de todos esses caras. Não. Então, assim, acho que a melhor forma também para quem está começando é, cara, você quer diversificar em cripto? Tudo bem, diversifica ali com 5, 6, 7, no máximo 10 teses diferentes, não mais do que isso, porque também, cara, tem toda a questão de você fazer esse acompanhamento, às vezes você não consegue fazer a diligência da forma mais correta possível, alguma coisa muda no meio do caminho, você perdeu o tracking disso, então é complicado. E aí acho que assim, você pode ter uma defasagem muito grande do seu portfólio em relação ao que realmente está funcionando do mercado, e mais do que isso, o que é mais frustrante ainda é você, com o seu portfólio diversificado, acabar perdendo para o Bitcoin. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não, eu No concordo. fim, o mais simples acaba sendo até o mais efetivo para vários perfis de investidores. Eu concordo muito. A gente brinca, inclusive, aqui que, pô, você vê o preço do Bitcoin e outras altcoins, né? O Bitcoin bate 110 mil dólares, aí acontece a guerra, volta para os 100 mil dólares, as altcoins corrigem 30%, o Bitcoin já volta para os 110 mil dólares e as altcoins não voltam de novo, né? Então, esse é um belo exemplo do porquê que não é tão simples bater o Bitcoin e o investidor acaba É caindo muito nisso. difícil. Eu acho que o Bitcoin do ecossistema cripto é quase como se fosse o CDI aqui no Brasil. Então, assim, é difícil. É difícil. O Sim. retorno é implacável. Sim, não, um outro erro, né, que acho que o pessoal comete, que é importante a gente falar, é também não saber a hora de vender, tanto seja no momento de alta quanto no momento de baixa. Às vezes um ativo, ele perde totalmente a narrativa, ele tá caindo muito, e você não vende só porque ele tá caindo, você acredita cegamente nesse ativo e, enfim, às vezes a narrativa mudou completamente, né, ainda mais no mercado de cripto, que a gente sabe que, É pô, 24/7. e surgem narrativas todos os dias e tem hora que a narrativa muda de um dia para o outro e se você às vezes deixa de vender porque ou você está sendo ambicioso demais e não recolhe o lucro, você devolve esse lucro, ou você está caindo e você acha que vai voltar, mas a narrativa já não é a mesma, a liquidez já não tá mais para esse tipo de setor, você também acaba deixando o dinheiro na mesa, né? Isso é bem complicado. Eu acho que todo mundo vai entrar no mercado cripto. Eu acho que você precisa ter muito claro na sua cabeça o que você realmente quer para o seu portfólio. E acho que para mim tem dois objetivos principais, né? Eu acho que o primeiro é acumular Bitcoin. Então, o que eu vou fazer para aumentar minha quantidade de Bitcoin e qual vai ser o risco que eu vou tomar para aumentar minha quantidade de Bitcoin ou aumentar meu portfólio mesmo em reais. Que seja, você pode ter esses dois objetivos, né? Então, se você tem o de aumentar Bitcoin, você sempre tem que saber a hora ali realmente de você ou trocar Bitcoin por altcoins e fazer o caminho inverso também, né? Só que aí tem gente que realmente começa já direto 100% em altcoin e no fim do dia, ao passar dos anos, vai só diminuindo a quantidade que pode ter ali efetivamente em Bitcoin. Se você quiser aumentar em reais, óbvio, também tem, acho que, vários outros momentos ao redor de ciclo, né? Então, tipo, tem algumas triggers e sinais também que você pode utilizar para vender parte ali do seu portfólio, mas acho que em linhas gerais, até mesmo para essa parte de altcoins, acho que o ponto quando a tese está muito saturada, que está todo mundo, absolutamente todo mundo falando isso, notícia sem parar, manchete atrás de manchete de recorde de preço, etc, né, assim, e também comparando isso já diretamente com o Bitcoin, um caminho muito, muito, muito explosivo, sem nenhum driver novo, acho que sempre faz sentido vender um pouquinho da posição aí. Acho que a maior parte dos investidores tem muito difícil ficar com amor à posição, mas, cara, no mercado tradicional já é difícil você ter amor à posição. No mercado cripto, se você tiver amor à posição, você vai perder dinheiro. Ou deixar de ganhar muito dinheiro. E pra galera que fala do preço do Bitcoin também, às vezes eu vejo
pessoal falando, pô, já perdi essa alta e tal, e quem investiu X em tal época teria tanto, cara, esquece, não teria. Porque é a mesma coisa que a gente fala da Magazine Luiza para quem tá no mercado de ações. Tipo, o cara olha lá o gráfico da Magazine Luiza em 2014, 2015, a porrada que aquilo deu até 2020 ali antes da pandemia. A quantidade de vezes que multiplicou. Se o cara tivesse colocado 10 mil, ele teria 1 milhão depois de tanto tempo. Cara, se você colocou 10 mil, quando chegasse 50 mil, você teria vendido aquilo. Você não ia segurar aquele negócio assim. Tipo, são pouquíssimos que conseguiriam fazer isso. Então, esquece essa ideia de ficar se arrependendo de não ter comprado, nesse sentido de que a porrada já foi e se eu tivesse investido naquela época, eu teria ganhado dinheiro. Mas sobre essa questão comportamental, assim, o que você vê de erros que o investidor comete no comportamento do investidor de criptomoedas, o iniciante, esse cara, assim, sei lá, 3 coisas que você falaria para esse cara, pô, fica de olho nisso aqui, não comete esses erros que no longo prazo você vai ter mais sucesso do que a média. Cara, eu acho que o primeiro é o compra na alta e vende na baixa, né? Eu acho que quando a gente pensa no mercado cripto, a gente está pensando no mercado também que tem uma volatilidade muito grande. Tudo bem, nos últimos 1 ano e meio, 2, à medida que a gente foi tendo mais instrumentos, né, acho que tradicionais para investir em cripto, acho que a correlação também foi aumentando, então a volatilidade diminuiu bem também, mas ainda tem bastante volatilidade. Mas assim, quando a gente pensa no mercado como um todo, você precisa ter uma estratégia muito clara, tá? E o maior erro, de novo, também é você não ter essa estratégia de alocação, né? Então, assim, pô, o Bitcoin tá 500, 600 mil, subiu 100% no último ano. Tudo bem, então eu vou pegar aqui, eu tenho 600 mil, vou comprar um Bitcoin de uma vez. Pau. Comprei 600 mil reais em Bitcoin, o Bitcoin caiu 10, 15%, caiu 20%, putz, vou estopar. Então, já vende tudo, né? Então, assim, acho que um dos maiores erros que os investidores cometem é colocar todos os ovos dentro da mesma cesta e, mais do que isso, né? Colocar de uma única vez. Você nunca vai acertar exatamente o topo e o fundo do mercado. Não, exatamente. E aí, o que eu acho que, assim, para quem quer investir em cripto, e pode usar isso como premissa efetivamente. Cara, quero investir 50 mil reais em cripto. Vamos supor, ter um portfólio de investimento de 200 mil reais, quero investir 25%, 50 mil. Cara, como eu investiria hoje 50 mil em cripto? Eu não investiria os 50 mil tudo de uma vez. Cara, vai investindo aos poucos, cria ali uma estratégia de você vai, em um horizonte de tempo, a cada 15 dias você vai comprar um pouquinho de determinado ativo. Talvez ali, se o Bitcoin cair, acho que 10, 15% do valor que estava quando você começou a investir, talvez você pode até colocar uma mão um pouco maior, né? Eu, particularmente, gosto de usar bastante, assim, pro meu portfólio, essa premissa de eu gosto de fazer aportes de forma recorrente. Só que se o Bitcoin ele está 15% ou mais de distância do all-time high, eu aumento um pouco o meu aporte e aí eu compenso no próximo mês, né? Então, sempre tento fazer isso para ir fazendo essa estratégia aí de dollar cost average, né? Para ir fazendo esse preço médio. E aí, acho que um outro ponto também, para essa parte de investidor, acho que a gente falou de realmente comprar tudo de uma vez, pulverizar muito o portfólio. E eu acho que o terceiro ponto, e acho que não é muito na linha de amor à tese, mas sim você beber das fontes certas de informação para não morrer junto com a tese. Mais do que ter amor, para você não morrer junto com a tese. O que eu quero dizer com relação a isso? A maior parte dos investidores de cripto, né, justamente por terem visto esse boom do Bitcoin, que ele basicamente só sobe desde que ele foi criado, acho que qualquer ativo que você comprar dentro do mercado cripto vai ser só comprar e esperar que ele vai subir. Isso não é necessariamente uma verdade. Então, assim, as teses, até como o Marcelo comentou, elas podem estar quentes em um determinado momento do tempo e à medida que o tempo vai passando, elas vão morrendo. Em 2021, a gente teve muito, por exemplo, toda essa questão de GameFi, envolvimento de games com o mercado cripto, né? Game, para você ter ali o play to earn, que você vai jogar, vai ganhar cripto, vai ganhar dinheiro. Toda essa tese, ela deu uma morrida muito grande ao longo dos últimos anos. Então, assim, você tem que efetivamente acompanhar as suas teses para saber quando você tem que tirar um determinado ativo da sua carteira, senão você corre o risco de ali do seu ativo cair 50, 70, 60, 80% e não só em relação ao dólar, às vezes cai até mais do que isso, até mesmo em relação ao Bitcoin, tá? Então eu acho que esses são, acho que os maiores erros assim que o investidor em cripto hoje pode cometer. Acho que principalmente não conhecer exatamente as suas teses, não acompanhar o desenvolvimento das suas teses e até mesmo acho que subestimar toda essa parte aí também da importância do Bitcoin. Uhum.
O legal é que os dois comentaram isso, que, tipo, existe aquele investidor que, né, que fala que teria segurado o Bitcoin e teria multiplicado por 10 vezes, mas a gente sabe que não teria. E existe o tipo de investidor que pensa justamente nisso que você falou, Josu. Ah, cara, eu não vou mais vender algum criptoativo meu, porque eu acho que só vai subir e acaba cometendo esse erro que você mesmo comentou, Lucas. Então isso é muito importante. Cara, eu percebi isso agora, mas esse é o último episódio do semestre, né? Então, por ser o último episódio do semestre, eu queria que você falasse pra gente, cara, como é que você tem avaliado o mercado de cripto até agora, né? Até esse primeiro semestre do ano. Como que foi o ano de 2025 pro mercado de cripto até o momento? Cara, eu acho que o viés é muito positivo, principalmente se a gente pensar em tudo que aconteceu até agora, né? A gente tá em junho, pra mim parece que o ano de 2025 teve uns 49 meses, e que a gente praticamente saiu da água pro vinho, acho que umas 12 vezes consecutivas, né? Então, só nesses 6 meses, acho que a gente teve pelo menos aí uns 4 bear markets, assim, dentro do mercado, né? Então, a turma, pensei no ciclo de 4 anos, a gente teve uns 10 ciclos de 4 anos somente nesse primeiro semestre. Mas em linhas gerais, assim, a forma que eu enxergo é que a gente tem, o comprador, ele está ativo, a gente tem muitos investidores, acho que gigantescos com interesse no mercado cripto, querendo comprar, acho que especialmente Bitcoin, mas agora a gente está vendo agora isso começando a pulverizar para alguns outros ativos, né? Então, pensando mais nessa linha de reserva estratégica de alguma coisa, né? E no estilo Bitcoin Treasury, para fazer agora Ethereum Treasury, Solana Treasury também. Eu acho que isso é importante, mas mais do que isso, ao longo desse primeiro semestre, e aí aqui eu vou deixar um pouco de lado o contexto macro, a gente tem um fluxo de capital muito grande vindo para o mercado cripto e a gente tem avanços regulatórios gigantescos, tá? Avanços regulatórios gigantescos, no sentido que a gente tem o stablecoins, né, hoje, atuando como o killer app de cripto, e eu acho que isso como um todo, traz para o mercado a noção da importância da tokenização e como realmente todos os trilhos que a gente tem no mercado financeiro tradicional hoje podem sim ser transpostos para o ambiente blockchain e que eles muito provavelmente vão acabar se tornando mais eficientes justamente por conta disso. Aí, obviamente, não dentro do ambiente blockchain totalmente descentralizado, com tempo de bloco muito grande, né? Não é exatamente isso que eu estou querendo dizer, mas mais no uso da tecnologia blockchain. E toda essa parte de você tokenizar esses ativos e colocar eles dentro do ambiente blockchain, traz mais interesse para o setor, vai trazer mais liquidez e o desenvolvimento vai acabar se tornando também muito mais rápido. E à medida que a gente tem esses avanços regulatórios, como por exemplo o Genius Act, que a gente tem lá nos Estados Unidos agora para stablecoin, traz muito mais segurança para esses investidores pegarem, por exemplo, o caixa que eles tinham em dólar, trazer para dentro do ecossistema cripto, e aí, à medida que esse dinheiro entra uma vez no ecossistema cripto, as possibilidades para alocação e também transposição de liquidez são praticamente infinitas, né? Então, eu acho que agora que a gente vai começar a ver todo esse potencial do mercado cripto também dentro do ambiente blockchain, tá? Eu acho que à medida que esse primeiro semestre acabou, e ufa, ainda bem também que acabou por conta de vários aspectos também no contexto macro, muita coisa evoluiu de uma forma muito positiva. Então, para a turma que acha que eu perdi o bonde, o mercado cripto agora não vai mais subir, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que as coisas vão começar a ficar cada vez mais interessantes a partir de agora. Justamente por quê? Porque vários players e também investidores que antes não tinham segurança e aparato para segurança e instrumentos para investir dentro dessa classe de ativos, agora tem. E vai começar a fluir cada vez mais capital, mais liquidez. Então, acho que assim, por exemplo, nesse caso de stablecoins e até mesmo através desses money market funds tokenizados também, a gente abre um leque de oportunidades gigantescos para o mercado. Óbvio, vai abrir um leque de oportunidade grande também para alavancagem, assim como a gente tem em vários outros mercados também, mas isso traz muita liquidez. Então, acho que agora o mercado ele começa a entrar num ritmo de desenvolvimento muito acelerado. Pontos em relação a isso. A gente tem muitas teses de investimento que acho que no momento estão muito quentes, né? Como, por exemplo, toda essa parte de stablecoins, como comentei. E eu acho que é uma tese muito grande e muito forte, inclusive para o segundo semestre, principalmente protocolos que utilizam essa infraestrutura de stablecoin. Mas tem que realmente ter o ponto de atenção em relação a isso, é só para ver se o mercado não vai colocar uma quantidade gigantesca de players para rodarem ao mesmo tempo e realmente se vai ter liquidez para todo mundo. Estou falando, claro que vai entrar mais liquidez, mas não necessariamente é suficiente para puxar o mercado como um todo. E mais do que isso, né? Eu acho que, tirando um pouco mais de lado esses pontos mais específicos para a cripto como um todo, cripto e o Bitcoin
especialmente o Bitcoin, passaram por vários testes ao longo desse semestre. O Bitcoin, eu acho que ele está caindo cada vez mais nessa narrativa de reserva de valor. Quando a gente gravou aqui o episódio do Market Makers, o Trump nem tinha vencido as eleições. Verdade. O Bitcoin estava negociando mais ou menos na casa dos $50 mil, e assim, se eu falasse que a gente ia ter, cara, 20, 30, 40, 50, 100 empresas ao redor do mundo querendo comprar Bitcoin para fazer estratégia de tesouraria, provavelmente vocês iam falar que eu estava viajando. E agora, em 6, 7 meses, a gente já chegou nesse ponto. E esse número hoje só cresce. Então, tá todo mundo efetivamente de olho nisso. O que precisa agora para o mercado como um todo é realmente dar uma porrada um pouco mais forte, é essa questão de liquidez e a gente ter mais certeza também em relação ao cenário macro. Hoje, quando a gente compara, como por exemplo, com 2021, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, agora a gente tem um intervalo completamente diferente do que a gente tinha ali em 2021. Ou seja, tem muito menos dinheiro, digamos assim, acho que disponível, e muito menos dinheiro com apetite a risco efetivamente disponível dentro do mercado, E né? tem muito mais token também, né? E muito mais token, né? Então, assim, à medida que a gente for ter esses cortes na taxa de juros lá nos Estados Unidos e ter um cenário macroeconômico mais certo, o mercado vai ganhar ainda mais tração também. Então, à medida que a gente tiver essas injeções de liquidez também na economia, tudo isso pode realmente criar o cenário perfeito para a gente ter mais um movimento de alta que eu acho que deve ser bem, bem interessante aí nos próximos meses, tá? Legal. Contextualizando, pessoal, o Genius Act basicamente é uma lei de regulamentação de stablecoins nos Estados Unidos, né? Então vai criar padrão para quem emite, como emite, quem fiscaliza isso e uma série de outras regras. Já foi aprovado pelo Senado e pelo Congresso, falta aprovação do Trump, mas se isso for aprovado, né, provavelmente as outras jurisdições ao redor do mundo vão também adotar um padrão parecido e terem suas próprias regulamentações. Cara, muito se fala sobre o Bitcoin ser um hedge contra o sistema financeiro tradicional. Mas, como a gente tem visto, né, cada vez mais o Bitcoin está institucionalizado, seja por meio de governos, de ETFs, ou por empresas comprando Bitcoin dentro da sua tesouraria, né, por essa narrativa do Bitcoin ser uma reserva de valor, né. Como que você interpreta isso? O Bitcoin ainda é sim um hedge contra o sistema financeiro tradicional? Ou agora que está muito institucionalizado, ele vai balançar, né, ele vai movimentar de acordo com o sistema financeiro tradicional mesmo? Cara, eu acho que isso não é uma corrida de 100 metros rasos, eu acho que isso é muito mais uma maratona, tá? Eu acho que ele vai passar por algumas fases. Eu acho que hoje a correlação do Bitcoin é muito mais do que com o sistema financeiro tradicional, mais do que com equities nos Estados Unidos, digamos assim, Uhum. é mais com realmente liquidez efetivamente dentro da economia, né? Então acho que a gente olha o movimento que a gente teve ali em 2020, 2021, a gente olha até mesmo o movimento que a gente teve no final do ano passado, apesar de a gente ter tido o Trump, a gente também teve alguns cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Então o cenário acabou melhorando um pouquinho também. Mas eu acho que a correlação acaba sendo muito mais com isso, mas em linhas gerais, é, eu, eu gosto de enxergar de uma outra forma. Eu acho que agora não é o Bitcoin que está preso com o sistema financeiro tradicional, e sim o sistema financeiro tradicional que está começando a ficar preso com o Bitcoin. No sentido de que ele está ganhando essa correlação, só que ao mesmo tempo, quando as pessoas começam a colocar na balança e até mesmo as narrativas que estão sendo criadas com máquinas de venda desse produto financeiro muito grandes, como por exemplo nos Estados Unidos BlackRock, a narrativa é realmente de uma alternativa com uma reserva de valor. Então pode ser que agora, até mesmo por conta da correlação, até exista essa percepção. Mas eu acho que para o longo prazo, essa é uma coisa que definitivamente tende a cair, tá? Eu acho que dentro do portfólio, como ativo descorrelacionado, pensando no longo prazo, eu acho que faz muito mais sentido do que um ativo que vai meramente, digamos assim, ser um, uma proxy, assim, do que a gente tem dentro do mercado de equities nos Estados Unidos. Eu acho que é muito além disso, tá? Uhum. Eu faço essa pergunta pra todo mundo, porque eu gosto de ouvir sempre, né, a opinião de todo mundo do mercado. Você acha que o ciclo de 4 em 4 anos do Bitcoin acabou? Eu tendo a achar que ele nunca existiu Nunca existiu. exatamente, né? Foi só uma coincidência. Eu acho que é realmente ali um alinhamento muito forte dos astros, né, cara? Porque se a gente for colocar também em perspectiva tudo que aconteceu em 2017, tudo que aconteceu ali em 2021, cara, tem um ciclo de 4 anos, é o que vai fazer o Bitcoin subir. Vai subir muito. Pô, mas o que a gente teve ali em 2021? Em questão de injeção de liquidez? Cara, 2020 e 2021, o dinheiro pegava fogo no bolso do investidor. Tinha que alocar alguma coisa. Cara, taxa de juros próxima a zero nos Estados Unidos, você precisa, cara, dar um jeito de rentabilizar esse dinheiro, né? E assim,
Mais do que isso, as pessoas estavam recebendo, cara, cheque de auxílio. Então é um momento completamente diferente de mercado. Eu não gosto de pensar muito nessa ideia de ciclo de 4 anos, apesar de rimar, apesar de parecer sempre ser a mesma coisa. Eu não penso nisso, porque essa narrativa é muito construída em torno do halving, e principalmente em cima do halving, né? E quando eu olho para isso, eu acho que a diminuição hoje da emissão diária, apesar de ser 50%, quando você pensa realmente no valor nominal, é muito pequeno para ter algum impacto efetivo. Eu acho que o que traz muito, o que vai fazer o investidor comprar o Bitcoin agora não é por conta do ciclo de 4 em 4 anos. O que ele vai fazer ele comprar é que ele tenha ali governos ao redor do mundo inteiro emitindo dinheiro de uma forma desenfreada, não conseguindo combater efetivamente a inflação, e você tem o Bitcoin com um ativo extremamente escasso, uma reserva de valor digital com um nível de portabilidade jamais visto na história, que você consegue levar $1 bilhão em Bitcoin para qualquer lugar do mundo. Aliás, $1 bilhão em Bitcoin sempre está em qualquer lugar do mundo e ao mesmo tempo, né? Desde que você esteja em posse ali da chave da carteira, você pode usar em qualquer lugar do mundo. Então a tese é muito forte em torno do Bitcoin. Isso está fazendo com que os investidores invistam nele. Ele tem se provado cada vez mais à medida que o tempo passa. Não tem nada a ver com essa parte de ciclo de 4 anos, não. Tudo bem, tem muita coincidência aí, mas eu particularmente não acredito nisso. Cara, pode ser. Nunca tinha ouvido essa resposta de que a história só rimou e não existe o ciclo de 4 em 4 anos. É uma tese que pode ser verdade, cara. Estatisticamente, para dizer que existe alguma coisa assim, teria que ter A gente teria que ter uma amostra de muito pelo maior, né? menos alguns 500 períodos, né? Sim. Então, Vai demorar muito. vai demorar. Quem sabe talvez a gente possa ter essa mesma conversa aqui daqui a uns 20, 25 anos, talvez minha resposta seja um pouco diferente, mas eu particularmente acho difícil. Eu realmente não acredito que o investidor tradicional, com altíssimo poder aquisitivo, está pensando no ciclo de 4 anos para comprar ou vender Bitcoin. Eu acho que ele está muito mais preocupado com o contexto macro e efetivamente talvez um possível colapso do que o que ele conhece hoje como reserva de valor, do que um ciclo de 4 anos. Irado. Cara, antes da gente entrar pro Pump and Dump e finalizar, eu tenho mais uma. Você tem mais uma pergunta, Josué? Não, pra mim já fechou aqui. O que você tá de olho, né? Quais são suas postas pro final de ano, né? Então, quais eventos você tá de olho? Se você puder falar pra gente, sei lá, 3 criptomoedas que você tá de olho até o final desse ano e o porquê. Cara, vamos lá. Criptoativos que eu tô de olho daqui pro final do ano. Primeiro, não tem jeito, vai ter que ser o Bitcoin. A gente até brinca muito lá na área, pô. É o Bit, não tem jeito. E lá Parece óbvio, mas não tem o o que Bit, fazer. não tem jeito, lá vai o Bit. Tem que, cara, realmente O continuar. Bit venceu e sempre vai vencer. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Mas continuar acompanhando, acho que todo esse desenvolvimento em relação à narrativa do Bitcoin, eu acho que à medida que a gente está vendo mais empresas e realmente agora governos começando a querer construir reserva estratégica de Bitcoin, a chancela para mim vai para um nível completamente diferente. A gente já teve uma chancela muito grande com a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos no começo do ano passado, já trouxe um fluxo gigante, e até mesmo quando a gente olha para esses ETFs de Bitcoin, eu vou falar aqui sem pestanejar, que é o produto financeiro mais bem sucedido aí dos últimos anos, sem sombra de dúvidas. Quando a gente pensa em relação a fluxo, é o que demorou menos tempo para chegar em 10, 50 e 100 bi aí de AUM. Então, acho que é gigantesco esse sucesso. Então, acho que continuar olhando para o Bitcoin à medida que a adoção vai aumentando cada vez mais, porque vai aumentando essa chancela do ativo como uma possível reserva de valor. Pensando nesse lado de regulação, tá? Eu acho que a gente já teve algumas evoluções relativamente positivas para o setor de DeFi, mas eu acho que a gente ainda não viu tudo. Então, como eu enxergo isso a partir de agora, né? Eu acho que quando a gente olha para esse setor de DeFi e protocolos que têm uma capacidade de geração de fluxo de caixa, eu acho que à medida que você consegue fazer conta, se o protocolo é bom, se ele realmente gera receita, vale começar a olhar para isso com um pouco mais de atenção, tá? Então, à medida que a gente tiver uma regulação mais clara e que os protocolos conseguirem transbordar a parte de toda essa geração de riqueza para os token holders, eu acho que é um mega ponto de atenção para realmente alocar talvez uma parcela um pouco maior do portfólio dentro dessas teses de DeFi. E aqui acho que eu vou citar 2 exemplos, acho que muito claros e muito óbvios, na minha opinião, que a gente tem hoje, que acho que, por exemplo, MakerDAO e Aave, que eles bebem muito de toda essa ideia de um protocolo
que tem um fluxo de caixa interessante, tá? Pelo próprio modelo de negócio deles. E mais do que isso, os dois estão muito dentro da tese também de evolução regulatória quando a gente pensa nessa parte de stablecoins. Principalmente aí com agora, cara, a maior parte dos bancos do mundo querendo lançar sua própria stablecoin, né? Então acho que eles podem surfar muito como beta também dentro dessa tese. Acho bem, bem interessante mesmo. Então, olharia muito para a Aave, olharia muito para a Maker. Tem um ponto também do Bitcoin. Quando a gente pensa nesses outros protocolos, acho que talvez de uma forma mais estrutural, e estrutural pensando realmente em infraestrutura, de tecnologia blockchain, eu acho que vale manter também um ponto de atenção bem grande para a Solana e para a Ether enquanto plataformas de contratos inteligentes, à medida que a gente já tem o ETF de Ether à vista lá nos Estados Unidos aprovado, tem recebido um fluxo relativamente interessante dentro dessas últimas semanas, o que talvez desperta aqui dentro da minha cabeça que talvez a gente esteja mais próximo do que eu imaginava da aprovação de ETFs de Ether com staking nos Estados Unidos, e que para mim é uma grande destrava de valor, principalmente que a gente teve recentemente atualização também dentro da rede, que você consegue fazer uma alocação maior de unidades de Ether para o staking por validador, então eu acho que isso por si só já é um ponto positivo. E mais, né? No caso do Solana, a gente tem também essa possibilidade de a gente ter o ETF spot aprovado. Eu acho que em uma janela aí vai chutar aqui de umas 4 a 12 semanas, vamos ver se eu acerto. Mas entre 4 a 12 semanas a gente ter esse ETF aprovado. E se vier também com staking, eu acho também que pode gerar uma atratividade muito grande para o protocolo, principalmente porque, no caso do Ether, a gente tem ali uma taxa agora, que justamente por conta de questões estruturais, está ali, acho que na casa de 2 com 3,5%, 2,5% com 3,5%. Então, você tem ali um ativo que pode se apreciar e ainda gerar esse outro valor em cima com o stake. No caso do Solana, eu acho que acaba sendo um pouco mais apelativo, justamente porque ali a taxa, o yield que você recebe do staking é maior, né? Ele vai de 7 com 10%, a depender da forma que a rede estiver operando também. Se a atividade estiver muito alta, provavelmente vai ser mais próximo da banda de 10 ou mais próximo de 7, mas também é muito apelativo, né? Então, eu tô vendo bastante demanda por Solana nessa parte de contratos futuros também. Tô vendo ali os números de volume de negociação na CME. O interesse vem também para utilizar toda essa infraestrutura, para disponibilizar essa questão de money market funds tokenizados, stablecoins e também outras aplicações que a gente já tem dentro do mercado financeiro tradicional dentro desses ambientes. Então, eu olharia muito para essas teses, principalmente agora, tá? Eu acho que essas são as mais fortes pensando daqui para o final do ano que a gente pode ter de avanço regulatório. Obviamente, né, sempre vai ter alguma coisa que vai ser um pouco mais arriscada ou não, mas eu acho que esses caras, acho que pro momento, pensando num portfólio equilibrado, definitivamente vão muito bem. E acho que mais do que isso, acho que mais até mesmo do que dizer protocolos para as pessoas ficarem de olho, né? Gostaria de aproveitar aqui para trazer também para a galera que a gente tem as carteiras recomendadas dentro também do aplicativo da Mint para perfis diferentes de investidor, né? Então, para um mais sofisticado, moderado, ou até mesmo para o conservador, para quem está querendo investir em cripto sem muita preocupação de ficar fazendo gestão do portfólio, quanto tem que estar em DeFi, quanto tem que estar em plataforma de contratos inteligentes. Pode investir nas carteiras recomendadas da Mint e deixar que isso a gente faz, porque a gente tem as carteiras automatizadas lá dentro também. Então, acho que é um ponto bem interessante. Acho que talvez esse possa ser o maior alfa para eu trazer aqui para quem está ouvindo a gente. Irado, irado. E aproveitando, né, que ele disse sobre a tese de MakerDAO, no episódio passado a gente trouxe o Pedro, né, que ele é desenvolvedor da MakerDAO, e explicou bastante sobre a tese de Ethereum, então se você tiver curiosidade, eu recomendo assistir o episódio, que tá bem interessante. Tá comprido, mas dá pra aprender muita coisa. Eu acho que, assim, só vindo aqui pro ponto de MakerDAO, não foi por isso que eu falei de MakerDAO, tá? Meio importante, acho que fazer o disclaimer aqui. É verdade. Bem importante fazer o disclaimer, mas eu acho que eles conseguiram, de uma forma bem, vou dizer, elegante, assim, fazer essa parte de transferência pro token holder, digamos assim, sem infringir nenhum ponto de regulação, né? Que eles estão fazendo recompra, na verdade, recompra do token não, né? Estão distribuindo toda essa parte de receita deles diretamente para quem faz staking do novo token, que não é o Maker, né? Que é o Sky, né? Então tem que fazer a conversão. Então tá gerando bastante valor ali pro protocolo. Então eu acho isso mega positivo e acho mega porrada. Acho que poucos protocolos se ligaram efetivamente de fazer isso, poucos encontraram ali a fórmula perfeita para eles, mais adequada de fazer isso.
mas todos os protocolos que têm geração de caixa, que conseguirem fazer isso, gerar valor para o token holder, definitivamente vão performar muito bem no mercado. Pô, maneiro. Você já falou bastante coisa que você pampa, né? Inclusive protocolos e teses, né? Setor, você disse stablecoin. Então, entrando no pump and dump aqui, o que você já pampou, né? O pessoal já viu, mas se quiser falar alguma outra coisa, fica à vontade. Mas para você falar pra gente um setor, uma tese, um ativo que você damparia hoje, né? Não significa que você dampa hoje que na semana que vem você damparia, né? Muda muito rápido. O que você tá vendido, assim? Cara, essa é difícil. Essa é difícil porque eu acho que as coisas têm mudado muito, muito, muito rápido dentro do mercado cripto, né? E acho que até para ser bem transparente aqui, acho que já teve uma época que eu carregava mais de 20 ativos no meu portfólio, com posições percentualmente relevantes, tá? Hoje eu acho que eu devo ter, não vou falar quais, mas acho que eu devo ter praticamente aí 3 ativos que tem algo relevante dentro do meu portfólio de cripto, tá? E não mais do que isso. Mas eu acho que, em linhas gerais, cara, é um setor que eu abro mão um pouco agora de olhar. Eu acho que já teve até alguns momentos que valia a pena você colocar um percentual pensando muito mais ali naquela estratégia de mico mesmo, né? De você ter ali um pouquinho vai que anda. Para essa parte de meme coins, tá? Apesar de parecer meio óbvio agora, eu acho que no final do ano passado e até mesmo acho que no primeiro trimestre desse ano, a gente teve vários runners dentro do ecossistema de meme coin. O que eu quero dizer com vários runners? A gente teve várias meme coins que deram uma porrada muito grande e a gente está há alguns meses sem ter praticamente alguma relevante que chega numa capitalização de mercado minimamente ok. Então, assim, isso para mim é uma demonstração muito grande de que a liquidez não está conseguindo chegar dentro desse setor. E que até mesmo, acho que por motivos óbvios, né, de outperformance do Bitcoin, a gente tem visto que até mesmo o investidor mais degenerado está ficando mais seletivo com a alocação. Então, eu acho que a depender do que você está carregando dentro do seu portfólio de meme coin, talvez seja a hora de se desfazer, com raras exceções, tá? Eu acho que tem uns 3 aí que eu acho que fazem um pouquinho mais de sentido até carregar um pouquinho, mas pro resto eu acho que vai ser muito difícil, principalmente se a gente não tiver nenhuma injeção de liquidez extraordinária na economia, porque com essa performance do Bitcoin, de tokens de capitalização de mercado muito grande, não tá fazendo muito sentido você correr esse risco, tá? E acho que vamos colocar um outro setor aí que eu damparia, acho que no momento, e que fez com que muita gente ganhasse bastante dinheiro, e também muita gente perdesse dinheiro, e pode fazer com que muita gente continue perdendo dinheiro também. Eu acho que é tomar cuidado com a tese dos AI agents, tá? E tomar cuidado com a tese dos AI agents, porque hoje, quando eu olho para eles, e aí com exceção das plataformas de desenvolvimento, como por exemplo a Virtuals, e aí pensando mais em AI agents, 99,999% desses agents não faz o menor sentido eles terem um token. E o token é uma mera representação do valor que eles poderiam capturar, mas que a maior parte deles não tem a menor intenção de capturar algum valor, né? Então acho que é um setor que vale tomar bastante cuidado, porque muita coisa é realmente só vapor. E acho que não vai deixar de ser vapor. Acho que a maior parte do grande desafio do mercado cripto é entender o que precisa ter token e o que não precisa ter token. E acho que dentro desse setor, praticamente nada precisa ter token. Então, acho que tem muita coisa ainda que tem valor demais porque realmente entrega e existe hoje. Cara, colocação perfeita. A gente sempre discute sobre será que tudo precisa ter token, né? E Nossa, quase nada precisa ter token. Quase nada mas não precisa ter conta pra token. ninguém. Apesar de você dampar aí as meme coins, porra, cara, eu sou muito grato aos meme coins. Eu consigo imaginar por quê. Eu fui assistir ao final da Libertadores graças a Dogecoin, cara. Fiz a minha aposta ali no final do ano passado. Dogecoin fez você ver o Fogão campeão, é isso? Troquei Doge, depois ainda por Pepe, paguei minha viagem inteira lá pra Argentina, foi espetacular. Eu isso, acho não que é muito repitam isso mais, em casa, né? eu acho que é muito mais, acho que Mas muito sabe- de momento, né, cara? Cara, e sabe onde... Falando sério, assim, claro, não é uma tese de investimento, né, óbvio, mas, cara, Twitter. Fiquei olhando aquele negócio ali, eu criei uma tese na minha cabeça em relação a isso, e aí fiquei com aquele negócio na cabeça, do mesmo jeito que, 3 pontos ali a respeito de Dogecoin que eu acreditava que poderia fazer o preço disparar, e falei, cara, vou colocar o dinheiro aqui, olhando esses 3 aspectos. Se um deles falhar em algum momento, beleza, eu vou... Claro, aí é o passo anterior. Não coloquei um dinheiro que poderia me levar à ruína,
o primeiro ponto ali. E depois criei uma tese na minha cabeça que ela se concretizou, acabou se concretizando. E eu fui lá ver o Botafogo ser campeão. Porra, adoro o setor de meme coins, velho. Caraca, eu nem não sabia que você odiaria era nunca. botafoguense. Pô, só Botafoguense, cara. Cara, tamo Depois aí. dessa experiência, se eu Deve tá fosse muito você, feliz. Josué, eu não É ia odiar, cara. palmeirense? eu não vou falar porque time eu torço aqui, não. Ah, então tranquilo. Pô, Mas já eu tava, vou já te tava falar, preocupado é aqui, pro mesmo né? que mas o eu vou meu. te falar que a gente não tá no Mundial. Não tá. Não. Entendi. Então tá tranquilo. Eu e o Marcelo, a gente acaba sofrendo bastante. A gente é sofredor. Agora, pra bom entendedor... Mas ninguém você falou de 3 meme coins aí que você ficaria de olho e tal. Você pode abrir ou é coisa que... Cara, é que eu acho que, de novo, né? Acho que fazer um disclaimer muito grande que envolve também um risco muito grande, né? Mas eu acho que quando a gente pensa no mercado de meme coins, a gente tá pensando em ativos que podem e tem uma capacidade muito grande de capturar atenção. Então, se vai capturar atenção, você precisa ter necessariamente aí perfis relativamente grandes estilando, né? Incentivando esses ativos, né? Então, eu acho que algumas que 3 aí que podem performar bem justamente por conta disso, eu acho que é Fartcoin, tá? Eu acho que é uma das que faz mais barulho, assim, dentro do mercado. Tem se provado ser um beta muito grande de Solana, e eu acho que não somente por conta da questão de meme coin, mas mais por ser um beta de Solana, pode capturar muito valor à medida que a gente tiver essa aprovação dos ETFs de Solana e a gente vê o preço de Solana subindo, acho que de uma forma um pouco mais rápida e forte, digamos assim. A gente já teve isso no passado com outras meme coins grandes da Solana também. Acho que os principais exemplos em momentos diferentes, Bonk e WIF, tá? Eu acho que não falando aqui de Bonk e WIF, mas essas foram as que subiram dentro desses momentos, mas acho que Fartcoin tem aquela SPX 6900, que é uma que um grande perfil aí do Twitter, né, que é o do Murad, que tem uma tese muito grande também de meme coin, fala muito dela, então acho que é uma que pode ter uma capacidade um pouco maior de capturar atenção. Acho que esses 2 caras e talvez a próxima eu guarde para um próximo episódio. Boa. Boa, gostei dessa. Vou Eu tenho uma aqui. esperar se materializar um pouquinho. Eu tenho aqui uma meme coin que não sobe de preço, o Ethereum. Tô brincando. Ethereum não é meme coin, não. Isso é um meme, tá? Pra você que tá assistindo. Mas vamos lá, cara. Então, vamos chegar agora na parte das enquetes. Eu vou falar uma cripto ou outra, você responde. Se você quiser justificar, você fica à vontade. Se você não quiser justificar também... É agora que o bicho vai pegar, que cara. o bicho pega. Todo mundo vai descobrir que eu sou maximalista. Tudo bem, tudo bem. Vamos começar por Sui ou Virtuals? Cara, sim, não tem sentido. Cara, eu acho que hoje Virtuals. Maneiro. Tá, você quer que eu fale o porquê? Você que manda. Se quiser falar, se você cara, quiser deixar no ar. Eu acho que, apesar de Sui ter um produto, cara, que tem se mostrado bem incrível aí, quando a gente pensa de Layer 1, eu acho que é um setor que talvez esteja um pouco mais saturado do que propriamente Virtuals, tá? Óbvio, né? Eu falei do setor de AI Agents, mas eu deixei bem claro que tá falando dos agents específicos, tá? Sim, eu acho que a Virtuals, por elogiou. exemplo, é uma plataforma que eu acho que tem uma capacidade de construir bastante valor, é pioneira dentro do mercado, tem entregado muito em termos de tecnologia, em termos de plataforma também, explorado novas formas de gerar valor para quem faz o hold do token, né? Então eu acho que no momento acho que tem mais diferencial para Virtuals do que para Sui, apesar de que o risco de Virtuals para mim é maior hoje que você carregar Sui no portfólio, tá? Mas acho que entre essas duas, Virtuals, tá? Tem uma simetria melhor hoje. Eu acho que sim, cara. Maneiro. Virtuals ou Pendle? Nossa, sabia que ia ser difícil, cara. Pendle. Eu acho que Pendle hoje, mas não necessariamente o quanto ele pode, sei lá, quantos X ele pode gerar, né? Então, tipo, não acho que, por exemplo, o Pendle consegue fazer um 10x mais rápido do que, por exemplo, o Virtuals nesse momento. Mas eu acho que você tem muito menos incerteza e, de novo, acho que o risco é muito melhor, principalmente por conta de toda essa institucionalização do mercado, e o produto de Pendle é realmente espetacular quando a gente pensa essa parte de stablecoin e real world assets também. É incrível. Pô, maneiro. Cara, se você acha que tá difícil, vai ficar pior. Meu Deus do céu. A gente parou em Pendle, né? Nossa, a próxima vai ser Bitcoin ou Bitcoin? Pendle ou Hyperliquid? Hyperliquid. Hyperliquid? Hyperliquid. Beleza. E a minha justificativa é simplesmente Hyperliquid, ponto.
Quem conhece a referência, conhece a referência. Quem não conhece a referência vai ter que procurar por Hyperliquid. Dá um Google. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, acho que Hyperliquid aqui, porque, de novo, né, eu falei do diferencial competitivo de Pendle, mas aqui quando a gente pensa em Hyperliquid, eu acho que é um protocolo que fez uma distribuição de tokens fenomenal. Eles conseguiram, cara, emitir muito token, fazer uma distribuição muito ajustada, eu acho que ficou muito bom. Eles distribuíram bilhões de dólares em token, né? Foi um airdrop que se eu tivesse farmado, teria mudado de vida. Mas, acho que só pra galera que tá acompanhando aí, a gente até chegou a mencionar airdrop em algum ponto do episódio, mas assim, por baixo aí a alocação média de quem pegou airdrop de Hyperliquid se vendeu num momento ok, não necessariamente perto do topo, ganhou mais de R$1 milhão, tá? Então, quem farmou, farmou. Quem não farmou, infelizmente, ficou por isso. Mas eu acho que o grande ponto de Hyperliquid é que ela consegue ser efetivamente tudo que a FTX queria que a Solana fosse, tá? Então, eu acho que é um produto extremamente bom. Eu acho que é uma plataforma aí para você negociar contrato futuro, derivativos, spot, fazer staking, criação de Volt, tudo all in one. Agora estão expandindo mais a rede como um todo, então eu acho que é um produto muito bom. E de novo, né, naquela parte de geração de valor para o token holder, salvo engano, eles. Não lembro exatamente qual é o número, mas eles compram uma quantidade exorbitante do que eles têm de receita através de FIIs dentro da plataforma no token, né? Então tem um buyback muito grande de hype. Então eu acho que tem bastante potencial sim para os próximos anos, tá? Eu acho que tem um potencial para despontar de uma forma muito clara em relação ao resto do mercado nos próximos meses também. Legal. Isso que ele comentou de Em Volt, retrospecto vai parecer inevitável. isso que o Zedé comentou de Volt é, basicamente, eu posso, por exemplo, criar, né, um Volt meu, onde eu monto um portfólio e qualquer pessoa pode investir nesse meu Volt e replicar exatamente a minha estratégia, né? Então É. dá pra fazer uma porrada disso, isso é bem maneiro. É muito produto em uma única plataforma, então Então, Hyperliquid. Hyperliquid ou Ethena? Hyperliquid. Boa. Hyperliquid ou Aave? Cara, agora é só se você botar o Bitcoin. Chegou. Chegou no momento que Aave vai ganhar todas? Não. Agora é só se botar o Bitcoin pra tirar Hyperliquid. Hyperliquid? Mas brincadeira, eu acho que Hyperliquid no momento. Pô, e Hyperliquid ou Maker? Hyperliquid. Hyperliquid ou Ethereum? Hyperliquid. Hyperliquid ou Solana? Hyperliquid ainda. Tá, porque eu acho que. Pô, e aqui eu vou deixar bem claro em relação à possível tese pra esse cara, tá? E acho que de lado, deixando claro que, pensando aí em tese também, é um ativo que talvez eu gostaria de ter uma alocação maior no meu portfólio, hoje não tenho. Mas eu acho que ele consegue capturar o melhor dos mundos de tantas narrativas que fica até difícil, cara, colocar no mesmo papel, tá? Então, cara, pra mim captura o melhor de DeFi, captura o melhor de uma Layer 1, digamos assim. É muita coisa em um único produto. E captura também o maior de uma plataforma de negociação de derivativos. Só você ver quem você vai colocar pra comparar com ele quando você pensa numa DEX de realmente derivativo. Não tem ninguém. Nenhum outro protocolo chega perto a nível de volume. É muito grande. Então, eu acho que Hyperliquid é a vencedora. eu acho que entre todos esses que você falou, sim. Pô, irado. Então, pra finalizar isso aqui, Ethereum ou Solana? Solana. Hoje, Solana, eu acho que tem um apelo maior para esse lado do staking, pensando quando a gente tiver o ETF. Mas eu acho que tem um risco aqui que acaba abraçando um pouco dos dois ativos, e aí é uma tese muito mais de. Uma tese que pode acabar preocupando muito algumas pessoas, que é justamente, eu acho que os ETFs, eles são muito bons, porque você cria um novo instrumento para as pessoas investirem, mas quando você pensa, tipo, que a gente pode chegar no momento, sei lá, no meio do ano que vem, de ter 30 ETFs de ativos diferentes dentro do mercado cripto lá nos Estados Unidos, acho que a briga por atenção é muito grande. E aí, quando tem essa briga por atenção, a gente vai ter flow saindo de um ETF vindo para o outro, e não necessariamente a gente vai ter tudo subindo junto, tá? Eu acho que pode ter muito essa briga por atenção, e dentro dessa briga de atenção tem só um cara que se beneficia, e é o Bitcoin. Que é uma tese completamente diferente. Ali não precisa brigar com ninguém. Quando você, justamente por você comparar Ethereum ou Solana, você tem ali uma dificuldade de, opa, em qual que eu devo investir, né? Não é tão claro. O case do Bitcoin é completamente mais claro. Então, acho que se chegar nesse ponto de realmente ali não ter liquidez suficiente no mercado, o investidor começar a ter que decidir pular de uma casinha para outra, eu acho que acaba sendo, no limite, sendo ruim para os dois ativos. Mas no momento Solana.
pela capacidade de entrega, etc., eu acho que Solana. Irado. Acho não, né? Certeza. Bom, então voltamos aqui no ponto inicial que a gente tinha falado lá sobre livros, recomendações de livros aí. Eu acho que, como a gente fez um guia básico aqui, qual que é a sua recomendação para quem está começando aí no universo cripto? Cara, eu acho que não necessariamente para o universo cripto, mas acho que 3 livros que podem ajudar bastante para quem está começando a investir, e não somente em cripto também, e pode abrir bastante os olhos para muita coisa, acho que Iludidos pelo Acaso, Market Wizards também, acho que bem para quem pensa nessa perspectiva de investimento também, acho que vai muito bem os dois, principalmente os dois eu acho que trazem muito também o lado comportamental, eu acho que ajuda bastante. E aí um muito específico, pensando em quem quer aprofundar bastante aí conhecimento em blockchain, mais especificamente o Bitcoin, eu acho que se você tiver a capacidade de ler esse livro até o final, é impossível você terminar o livro e não entender o real valor do Bitcoin, é o Mastering Bitcoin do Antonopoulos, assim, acho que Maravilha. esses 3 vão muito bem. Pedi um e recebemos 3 Pois é. recomendações, maravilhoso. Não, e a gente pediu uma tese pra ele pampou várias. Então, porra, Pô, animal. então gerei alfa. Gerou alfa. É, gerou alfa. é Gerei isso. alfa. É E o que ainda vou interessa. recomendar, hein, pra quem quiser mais alfa ainda, a gente tem o Morning Call, terças e quintas, no canal da Mint, e também uma infinidade de relatórios que a gente divulga também dentro do nosso aplicativo. É verdade, quem entrar lá para abrir a conta e aproveitar a promoção aí do CryptoBack lá da Mint vai ter acesso a esses relatórios. Já tem, mas se você entrar lá no site da Mint, você vai ver, o link vai estar aqui na descrição, você vai ver a quantidade de relatórios gratuitos que tem lá na plataforma. Eu acho que uma das maiores missões que a gente tem não é só oferecer cripto com segurança para os investidores, né? Eu acho que segurança, quando a gente pensa em termos de infraestrutura, mais do que isso é conseguir dar essa segurança, dar acesso a realmente conhecimento para que o investidor, se ele quiser efetivamente, ele consiga tomar as melhores decisões, tendo acesso a um conjunto mais vasto efetivamente de informação, né? Então a gente não quer que a pessoa só entre, compre e esqueça. A gente quer que a pessoa entre, compre, aprenda, entenda e realmente tome a melhor decisão de acordo com o seu perfil de risco. Pô, irado. E quem for, né, quem assistiu o Morning Call da Mint por nós, né, vindo pelo Crypto Never Sleeps, comenta lá, vim pelo Crypto Never Sleeps Manda um bom dia. Manda um bom dia. Dedê, fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, né? Faz o seu famoso jabá agora. É zd.crypto no Instagram e zdcrypto no Twitter também. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Crypto Never Sleeps. Comentem, compartilhem, curtam o vídeo, curtam o canal, por favor. Pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Espero aparecer mais vezes. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Valeu demais, César. Lembrando aí do CryptoBack, hein? Acesse aí a Mint e participe. Até o final do mês você tem essa oportunidade aí de receber até R$250 em Bitcoin investindo através da Mint. Valeu!